Se eu sentir desejo, se eu sentir vontade de trair minha esposa, se eu sentir vontade disso, porque se eu ficar com o homem agora, eu vou ser mentiroso, vou continuar sendo mentiroso, tudo que eu falei até aqui foi mentira, e outra coisa, eu quebrei minha aliança com Cristo, a aliança não se quebra, a aliança é por toda a vida. Então isso é um adultério. Então presta atenção, eu disse pra ele, se algum dia eu sentir desejo, ou se eu tocar em um homem, se eu deixar um homem me tocar, o senhor pode me levar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Depois dos... Eu sou a Nay. E eu sou o Axel e hoje nosso convidado, eu vou te falar, meu irmão, o homem é diferenciado. Hairstyle, pastor, entrevistador, pai de uma gangue aí, vou te falar, meu irmão. E agora uma novidade, missionário. O Ellison, meu querido, Ellison Rucker! Buenas noites. O homem já tá, é bilíngue já, meu chapa. Bilíngue, É meu como filho. tu lhe amas, é daí pra Você cima. não tá entendendo não, gente. O negócio, Tudo bem. Vocês vão saber mais pra frente o porquê desse bilíngue, esse menino aqui, né? É diferenciado. Ai, meu Deus. E agora? Ô, e aí? Como é que vocês estão, gente? Estamos aqui, Eu hein? sei como é Aí que eu tô você muito tá. feliz de estar aqui Nós com também vocês. tá muito feliz com vocês. Ô, nós tá Verdade. feliz demais, cara. Ele é um cara que já tá na nossa caminhada aí desde o começo. Desde o comecinho. Temos fotinhas dele nos entrevistando É no nosso isso primeiro aí. evento. Uma cruz desse tamanho na cabeça aqui, meio torta de lado, mas com mais ou menos. Tem uma cruz de lado, cara. Assim, ó, né? Aí a cruz ficou meio assim, deitada. Falei assim, era só pra dar um reflexo. Gente, o Wes tá com nós desde o nosso primeiro evento, quando Cristão Na Christian, caminhada, tem é. muitos Isso aí. anos. Wes, fala um pouco de você aí, nós já falamos um pouco, mas fale mais um pouco. Você Quem é você, ué? Você Você presente aí pra galera saber quem é você. Quem és tu? É isso aí, gente. Prazer. Me chamo Ellison, sou pastor de jovens, né? Pai de 3 filhos, casado com a Brenda. Tenho 32 anos. E agora, missionário. Meu Deus do céu. Aí, lógico também, né? Como o Axel falou, gosto de entrevista, viu, gente? Gosto de entrevistar o povo. Você não tá entendendo. É comigo mesmo. falou, mas o Edson é cantor também. Cantor também, Ah, né? meu Ministro Deus. louvor. Respeita O homem diferenciado. O menino faz de tudo. Ixi. Menino, eu fico impressionada. Como é que chama aquele negócio? Multiuso. É igual Bombril, 1000 utilidades. 1001 utilidades. Exatamente. Gente, É isso aí. O Ellison, a gente vai trocar uma ideia com ele aqui, lógico que ele vai contar um pouquinho da jornada, mas assim, o testemunho dele tá aqui no canal da Plenitude, se você não sabe, né? A gente fez um culto na hamburgueria. Nós fala que ele é nosso parceiro, não é pouco, não. A gente teve a honra de ter o Ellison Ele já lá, tá no nosso canal do Plenitude. ministrando, e ele contou o testemunho, e Deus fez um trabalho Incrível. incrível naquele lugar, meu Deus do céu. Nossa, glória a Aquele Deus. dia foi Que diferenciado, né? culto top. Meu Deus, mas é isso aí, o Ellison, vamos trocar essa ideia aí, Vamos cara. bater um papo. Vamos bater um papo. Cara, assim, a gente tem muita coisa pra falar, né? Tem. Ixi. Muita coisa pra Eu perguntar. falo que o assunto flui. Eu gravo stories falando que se o podcast der 3 horas, vocês assistem, que é 3 horas de muito conteúdo bom. Porque o Muito papo aqui conteúdo top. Que rende. Mas conta um pouquinho da sua jornada, assim, não precisa ser o testemunho por completo, que aí a gente força a pessoa a ver lá no canal, né? Né? Não é dá, isso? dá os spoilers. Mas eu falo assim, acho que porque foi uma transição muito... É uma transformação. Uma transformação muito forte. Então, Pode uma ser. transformação, acho que deve ter sido difícil. Deve ter sido, não, com certeza foi difícil. Porque, tipo, eu tive uma transformação que nem chega perto da sua e já foi uma dificuldade. Eu acho que toda transformação, todo crescimento, todo processo que a gente passa é doloroso e é difícil, mas tem uns que são mais difíceis ainda, né? Com certeza. Então, conta um pouquinho pra gente Conta aí. um pouquinho da sua jornada até esse presente esse momento. processo aí que você Meu vive Deus. tá ainda, já viveu e ainda tá vivendo, né? Que é constante, né? Diário, né? É verdade. Então, cara, eu costumo dizer que cada dia a gente vai vivendo, né? Dia após dia. E eu conheci Jesus, né? Conheci de uma forma, assim, muito, digamos, engraçada, que tem muitas pessoas que falam, uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor, outros vêm... Mas, na verdade, eu vim pelo susto, né? Todo mundo, no dia lá da hamburgueria, lá eu contei, falei. Algumas pessoas devem ter rachado o bico, mas a verdade é essa. E, cara, eu, assim, né? Fiquei na homossexualidade muitos anos, muito tempo. Eu coloco 10 anos porque realmente foi o processo que eu fiquei, foi o tempo que eu fiquei, né? Me tornei travesti, fiz
programa, aconteceu muita coisa na minha vida, né? Fiquei com 300 mil homens. Fiquei com, sabe, eu me envolvi com várias pessoas, não tem como a gente ficar... Deus apagou o passado? Apagou, mas eu lembro como se fosse ontem. Eu Entendeu? falo muito sobre isso. Eu comentei com o Axel, né? Tipo, a gente falar sobre o nosso passado não é errado. Isso. Porque a gente tem um passado. A gente Aham. viveu e o seu faz parte... Não só o seu, de todo mundo. O meu Sim. faz parte do meu testemunho. Sim, E o testemunho é algo que transforma vidas. com Que as certeza. pessoas conhecem Jesus através do nosso testemunho. E a gente tá aqui para contar o nosso testemunho. É isso Só que mesmo. muitas pessoas querem jogar o nosso passado e acham que nós somos aquela pessoa, né? É verdade. De que a gente já foi há muitos anos. E nós não somos mais. É um testemunho que a gente conta com orgulho, porque a gente era uma pessoa suja, maltrapilha, e Deus teve misericórdia de nós de renovar. Graças a Deus. Porque ele é tão gracioso e maravilhoso que nos tira da lama, do lixão, Do pra nos lixão. erguer, né? E te entrega uma veste branca e você fala, mas eu vou te sujar. Ele falou, quando você veste quando você veste essa veste aqui, é você que fica limpo. Falei, meu Deus. Isso que é o louco de Jesus, É né? isso aí. Você toca nele, aí você não transforma, é ele que Não, te ele se transforma. Você pensa que você vai ficar sujo tocando nele, ele te limpa. É você que fica limpo. E é top. E aí você era, né? É. Era. Era, graças a Deus. E aí, fiquei nessa vida aí durante uns 10 anos, me envolvi com várias pessoas e tudo. Só que eu costumo dizer, cara, que Deus sabe o tempo, Deus sabe tudo de todas as coisas, Ele sabe como fazer, e eu tinha que vir para a presença dele naquele dia. Porque se eu não viesse, eu acho que eu não ia viver mais, né? Eu poderia sim ter contraído uma doença, e essa doença, infelizmente, o Senhor pode curar? Pode, mas existem pessoas que não são curadas, né? E nem por causa disso ele deixa de ser Deus. Mas eu costumo dizer que nós fazemos as nossas escolhas. E eu tinha feito a minha escolha e eu me arrependi da escolha que eu fiz. Quando você abre um exame e você vê positivo, por mais que eu contei lá, né? Que o exame que eu peguei um exame trocado, que isso quase não acontece. É quase impossível isso acontecer, você pegar um exame trocado, porque eles têm acesso ao seu nome, seu CPF, sua documentação. Exatamente, é. Então não tem como. Então foi algo, tipo assim, extremamente de Deus. Não teve como. A pessoa pode falar o que for. Não, isso é Deus e pronto, acabou. A moça falou assim: nossa, o senhor me perdoa, o senhor me desculpa. Isso nunca aconteceu. Eu pensei comigo, mas ninguém explica Deus. Deus Tinha que permitiu, acontecer, né? né? Tinha Ninguém que explica Deus. acontecer. Então, assim, cara, eu peguei o exame e tal, tomei um susto, e naquele dia ali, eu fiz uma aliança. Né? E a aliança não se quebra. Vocês são casados, vocês sabem. Pôs uma aliança no dedo, acabou. O Axel falou não para todas as mulheres e você falou não para todos os homens, e agora vocês são a sua carne. Então, a partir do momento que eu fiz uma aliança com ele, eu não poderia voltar mais atrás. E minha mãe ficava falando de um Deus que cura, que liberta, que transforma. E falava assim, ai, nossa, que A chatice sua mãe isso. já tinha nascido na igreja, Wellington? Tipo, ou ela já era convertida há um tempo? A minha mãe, ela era É porque você espírita. falou sobre isso no vídeo, e no dia eu fiquei curiosa, não tinha como eu te perguntar, né? Você tava falando seu Né? testemunho lá pra todo mundo. E aqui, como eu posso perguntar? Eu vou perguntar antes que eu esqueça. Não sei continuar o assunto, depois eu esqueço de voltar no assunto. É isso mesmo. Eu já comentei pra nós sobre isso. Porque você Então. falou você já contou esse testemunho pra nós já no canal da No Cristão com canal. Estilo, na live que a gente fez. Sim. E eu não perguntei também, e eu falei, não, tem Agora que saber hoje desse não tem que negócio. fazer. Agora hoje não tem escapatória. Tinha não. alguém orando pelo Ed, sempre tem alguém orando. Graças Sempre a tem. Deus, gente. Eu falo que a conversão não é aleatória. Tem alguém por trás de joelhos Graças dobrados a Deus. diariamente orando pela sua vida, né? Eu agradeço mais pela vida da minha mãe, cara. E a minha mãe, ela sempre orou por mim, independente. Minha mãe nunca me aceitou homossexual, nunca. Ela nunca aceitou, ela falou assim que lá em casa, as únicas fêmeas que tinha lá, as únicas mulheres da casa era ela e as cachorras dela. Não tinha, né, a gente só eu e meu irmão, né, de homem. Então, minha mãe falou, não, eu tenho 2 filhos homens e eu não quero saber e tal. Então, assim, o que acontece? A minha mãe, ela era espírita, né? Depois que a minha mãe, ela saiu do espiritismo e ela foi para católica e depois ela foi para evangélica. Então, assim, o que aconteceu? Depois dessa reviravolta toda que Deus... Ela viveu um veio processo passando também, né? nas outras religiões e veio vivendo e tal. Chegou a me levar também, levava meu irmão também, tudo. Mas depois Deus tinha um propósito para nós na igreja evangélica. E a gente foi para a igreja evangélica e aí
tudo começou a acontecer. Quando ela começou a orar, ela falava com o meu irmão, e o meu irmão também começou a orar pela minha vida e tudo, e aí Seu irmão foi também já era convertido. meu irmão, ele tava no comecinho da conversão, né? Mas ele também não me aceitava homossexual. E assim, só quero abrir um parêntese, né? Porque eu sei que esse canal de vocês vão alcançar muitas vidas, muitas Amém. pessoas. Amém, em nome de Então, Jesus. assim, só quero deixar algo bem claro aqui. Eu não... Por mais que eu fui homossexual, por mais que eu fui travesti, eu jamais vou julgar um homossexual Sim. e jamais vou julgar um E travesti. não estamos aqui pra isso. Não né? estamos aqui para isso. Não é o nosso Isso é papel. bom deixar isso bem claro, Não é o nosso porque papel. todo mundo que é transformado, restaurado, a pessoa pensa, agora virou um pastor, agora vai me julgar. Pelo contrário, eu quero te apresentar um Jesus que te ama. Da mesma forma que você foi apresentado, né? Alguém me apresentou Igual Jesus. você falou, tipo, a sua mãe e seu pai, seu irmão não aceitavam. E, tipo, as pessoas precisam entender que eles não aceitavam, por quê? Porque eles entendem Sim. e conhecem a palavra. Conhecem e eles a entendem palavra. um Deus de amor. Sim, né? não tem como mentir. Não tem. Como é que a gente vai... não tem como tá você... escrito na palavra. Tá escrito na A palavra, gente não não tem pode ir como... contra isso. E eles Isso. conheciam essa Conheciam a palavra, palavra que e eu não. você não conhecia. Sim. Então, tipo, da mesma forma que você tá falando, eu não tô aqui pra julgar ninguém, da mesma forma nós também não estamos aqui pra julgar ninguém. É isso. Mas estamos aqui para poder apresentar um Deus que vai transformar a sua vida de uma forma que transformar a sua, né? É isso. E assim, muitas pessoas, né, falavam, nossa, o Elson vai viver muito, cara. Esse cara aí tal, fica se envolvendo com muita gente, não usa preservativo, não se cuida e tal. E isso é muito perigoso, e realmente é perigoso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E então eu costumo dizer que eu não me amava. Entendeu? Eu não me amava. Então, quando eu fui amado, eu falei assim, mas esse trem tá esquisito. Peraí, eu nem mereço esse amor, o cara tá... Quem que é esse Jesus? Quem que é esse Jesus, né? Então eu tive que... Aí, cara, eu tive um encontro face a face com Deus, assim, né? Face a face, não que ele tava lá olhando pra mim, não. Mas eu senti muita presença dele lá, foi minha primeira experiência. E aí ele me pegou de jeito, eu fiz uma aliança, não teve mais jeito. E aí, quando eu menos esperei, Deus já tinha tudo planejado. Deus já tinha o tempo, Deus já tinha a hora, Deus já tinha um projeto, Deus já tinha tudo preparado para minha vida. Então, quando eu entreguei, eu costumo dizer isso, né? Eu até falei, esqueci de falar isso lá na hamburgueria, mas tenho essa oportunidade de falar de novo aqui com vocês. Eu costumo dizer, Axel e Nayara, que eu peguei tudo que não prestava, peguei um saco de lixo, coloquei tudo lá dentro e falei, eu sou isso aqui. Eu coloquei dentro do saco e entreguei para ele e falei assim, cara, eu tenho isso aqui. Ele falou assim, é isso mesmo que eu queria tirar tudo aquilo que não presta da sua vida e agora eu tenho isso aqui para você. E me deu a Manu, a Sara, a Brenda Que e a top, minha hein, família. cara? Que E o top. neném ainda. Neném. E o nenenzinho. Como é que é o nome Samuelzinho. dele? Samuelzinho. Só nome profético. Só nome profético. Essa Ô, família eu vou Jesus. te falar, viu? Essa família é bênção Essa demais. família é Glória bênção. a Deus. Olha o que o Espírito Santo de Deus desce ali. Ah, meu filho, não tem quem segura aquele negócio. Não, meu filho, não tem. Vocês têm que ver a Manu orando. É. Começa a pegar a Bíblia, começa a pregar lá em casa, fala, ó, eu tô calando. Ela falou assim, pai, fica calado aí que eu tô Tô no pregando culto aqui. Tô no culto. Aí todo mundo tem que participar do culto. Gente. A Sara, então, nem se fala. Que benção A isso. A Sara senta a Manuela lá, coloca os ursinhos, pega o microfone, pega a escova minha de cabelo e fala assim, ó, Jesus é o Senhor. A irmã vai ser Você pregadora. tá entendendo? Pregadora do Evangelho. Que benção. Você vai ver, Jesus. É isso Hoje não tem aí. coisa melhor, né? Eu falo... O Axel fala isso, a gente conversa muito sobre isso. O quão lindo é nós sermos a mudança da nossa família. É isso aí. Nós sermos aquela geração que quebrou um ciclo, Sim. né? Tipo, olha o quão incrível. Você não teve isso na sua infância, Não. né? Porque sua mãe ainda não conhecia Jesus. Não. Eu também não tive, assim, eu ia na igreja e tudo, na igreja católica, minha mãe sempre me levou a gente na igreja, mas a gente não tinha isso, de a casa ser, igual a gente fala, né? Como é que você fala? A nossa casa tem que ser extensão da igreja. Isso, a extensão dele. Não a igreja ser extensão da nossa casa. Nós temos que levar o que a gente faz na igreja para nossa casa. E é isso que você vive lá. É Por quê? isso. Porque você mostra o exemplo. Você tá lá no púlpito pregando, seus filhos vêm e conhecem esse Deus de amor, esse Deus, né? Sim. Que é... Gente, olha o quão Maravilhoso. incrível você crescer num No ambiente ambiente esse, né, desse. cara? Não, O e Espírito assim... Santo habita. E olha pra vocês verem, cara. Tipo assim, lá em casa, eu sempre falo pra Brenda, eu falo, amor, eu não quero ser em cima de um altar aquilo que eu não quero ser em cima de um altar aquilo que eu não sou aqui em casa. Então eu preciso ser primeiro pastor lá em casa, Sim. né? Só, né, deixando isso bem claro, eu nunca quis ser pastor. Eu nunca orei pedindo nada. Não cheguei no pastor West que falei assim, tem que pagar quanto pra ser pastor? Eu nunca falei isso. Eu nunca quis e até hoje não quero, né? Não quero. Eu tive que fazer o quê? Aceitar. É um Pois chamado, namorado, né?
tem como se olhar pra trás, né? Wellington, nem sempre o chamado que Deus tem pra gente é o que a gente quer. É isso mesmo. Ixi, eu pra Jesus, aceitar que... Jesus em vários momentos vai falar no livro de João ali que ele não tá ali pra João. fazer a vontade dele. É ele isso do mesmo. Pai. Tô que quando ele vai, né, pra Se puder, afaste mesmo. Então, assim, Tem como passar de mim esse caso? Eu falo, não, Porque, não cara, é tem. difícil você aceitar Nem uma coisa Jesus que aceitou. você- Nem Jesus aceitou. Ele colocou isso desde da sua mãe, eu já coloquei isso, minha querida. É, meu irmão, tem Mas escapatória, tem uma não. vez eu falo, Senhor, não dá pra Diferente de João, né? João encarnou um versículo, né? É João isso aí. Batista, né? João Batista, ele encarnou o versículo de Isaías lá do profeta, né? A voz que clama no deserto. Então, ele pegou aquilo ali pra ele. Falou, meu irmão, eu vou ser esse cara, velho. Exatamente. É isso A aí. voz que clama. Então, tanto é que o ministério de João foi todo no deserto ali, É né? isso aí. E quando foi essa que Deus falou pra você, você vai ser um pastor querendo ou não, meu amigo, não tem escapatória pra tu, não. Como que foi isso? Como que foi aceitar isso? Porque a gente tá vendo esse processo de você na questão do missionário, né? Vai contar isso ainda, mas eu não sabia sobre o pastor. Que você Né? também não tava Não. Preparado. preparado Não, pra não esse tava. chamado. E assim, cara, o que aconteceu? Eu cheguei num dia lá, no culto de oração, né? Que lá é dia de terça-feira, a gente... Agora mudou o dia, hoje tem oração, né? Que é na segunda. E aí, Vai fazer A gente uma parte da pegou- oração dele. aí não, o que é isso? Meu filho, Rapaz. não, mas tá, como tá, eu não tá falto, falando a palavra. como então eu não ouve falto das próximo. orações, então eu tô em dia. Amém. Entendeu? O que acontece? Aí, cheguei num dia no culto de oração lá, tal, aí o pastor falou assim, não, nós vamos consagrar uma irmã aqui da igreja, nós vamos consagrar ela diaconisa, então preciso que todo mundo venha de terninho, gravata, Bonitinho. social. Eu falei, beleza, né? Chiqueza. Aí era Santa Ceia, falou, aí você vai aproveitar e servir a ceia, tal. Eu falei, beleza. Tal, fui, Chiqueta. né? Mas você já Chique. era... Presbítero. Perdão, Eu você era tinha algum cargo presbítero. na igreja? Sim, era presbítero tinha, já. eu era líder de jovens e presbítero. Uhum. Aí depois que você é presbítero, você estuda pra ser pastor. Eu acho que quando a gente foi lá, ele já era, né? É, já era isso, é. Já era presbítero, Foi né? num congresso. Acho que foi. Vocês, a igreja de vocês ainda era perto do pronto-socorro ali Isso, é, ainda. A perto gente lá. foi lá, foi a primeira vez que a gente Isso. teve na Aprisco. Foi Tem isso nosso mesmo. coração, é nossa Tem nosso significado. coração, graças a Gente, Deus. eu gosto demais daquela igreja. Pastor Wesley mora no Top coração. demais. Dele aqui também. É isso Não, aí, nós ó, tem pastor que- Wesley. Um abraço. Vai vir aqui. Se eu vai tô vir aqui também, mesmo. ó, se eu tô aqui hoje, tem oração sua, É viu? um pastor Exatamente. abençoado. Eu gosto demais Ele da é palavra uma dele. Gosto bênção. demais dele. Nossa, ele vai com Pastor incrível. certeza. Vai- Não, vai ele vir é aqui incrível. contar ainda a história dele pra nós. Vai contar. E aí? E aí, gente, eu peguei. Ele falou que era pra ir arrumadinho, eu fui, né? Beleza. Chegou lá, tal. Ele falou assim: ó, pega essa mirra aqui, era um óleo. Aham. Pega essa mirra aqui e coloca lá perto do altar, que nós vamos ungir a irmã lá, tal. Eu, tranquilo, tal, de, De boa. boa. Trabalhando, De né? repente, eu tô lá. Do aí nada. ele pegou e me chamou. Falou no meu ouvido assim: ó. Deixa eu te falar. Seu dia chegou. Eita. Nós vamos te ungir hoje, pastor de jovens. Só que eu não tava, parece que eu não tava acreditando quando eu tava ouvindo. Tipo, aonde o irmão Foi assim, fugiu, o irmão entendi, tava ali. entendi. Agora, Vou cair pra aqui, onde? agora, hoje. Pra Eu onde falei, que eu "Mano, corro? Não tem Tinha, mas não é lugar. possível um trem desse. Aí sabe o que aconteceu? Ele pegou e falou assim: pode ajoelhar ali no chão. A igreja lotada. Eu vi meus parentes lá, falei, gente, o que tá acontecendo? O cara já Até tinha minha maquinado vozinha, já. né? A O cara fez Nairzinha. igual o Luciano Huck, maquinou já. A Nairzinha. Combinou com todo mundo. Minha vozinha desse tamanhozinho, tava lá, gente. Falei, gente, não é possível. Meu pai, eu chorava. Aí o pastor Wesley foi e me entregou a primeira gravata dele que ele usou quando ele foi pregar. Mentira. Que ele ganhou de uma pessoa também, que foi Gente, ungido, quando ele foi olha. ungido. Aham. E me deu o primeiro blazer dele que ele usou. Eu falei assim, como é que esse blazer vai me servir, pastor? Ele falou, não, vai te servir. Eu era mais gordinho. Eu falei, era? Que dia que você já foi mais gordinho? Pastor, Aí, eu que dia? não tinha mais gordinho. Que dia que o senhor foi? Ele falou, não, já fui. Mas ele me mostrou uma foto e era mesmo, mais gordinho. Mas assim, mais roxunchudo. Eu falei, que isso? Aonde? Gente, Aonde foi parar? que jeito. Aí, o Isso aí que virou aconteceu? pastor de igreja. Não, vocês não estão entendendo, gente. Aí, o que Era pra ser aconteceu? o contrário. É crente agora, filho. Era pra estar rechonchudo Mas- agora. Mas as Não era. preocupações não Depois que eu virei crente, que eu dei um rechonchado. Não, meu filho, depois que casa e Você casa e vira crente. O que depois que você faz, casa e vira Weston? crente, come bastante. Aí, meu filho, é 10 Aí quilos. negócio- 11 Como quilos. mesmo. E aí beleza, ele pegou, chamou ali, aí de repente saiu a tropa de pastores que veio tudo de Uberlândia. Eu do fundo eu falei,
Então quer dizer que vocês eram cúmplices. Tava todo mundo no segundo andar. Já lá tá em tudo cima. combinado já. Ah, que beleza. Aí, gente, não, foi super. Aí, beleza, o que aconteceu? Aí eu peguei, ele pegou, veio e derramou metade do óleo na minha cabeça. E aquele dia ali marcou minha vida. Derramou na minha cabeça, derramou na cabeça da minha esposa. Glória a Deus. E naquele dia ali, Deus estava falando pra mim. Hoje eu mudo o seu nome, Welson. Hoje eu escrevo uma nova história na sua vida. Então, Deus veio escrevendo várias histórias na minha vida. Vários Entendeu? capítulos. Várias. Então, essa do pastor realmente foi pego de surpresa, né? Né, literalmente. A minha mãe sabia, muita gente sabia, eu não Só sabia. você, né, que foi Só pego eu de que não sabia. E a gente tava olhando, calma aí, meu amigo, tem um surpresa pra você hoje, mas só É, pra você. Calma, fica tranquilo. E aí, quando eu pensei que não, já tava lá tudo pronto. Então, assim, e aí, cara, não tinha mais como eu falar não, não tinha como eu tirar a mão do arado, Já tava Já ali. tava Pra lá. onde ir mais? E aí, cara, tipo assim, hoje, você fala pra mim, Edson, você aceita isso? Hoje sim, né? Eu tive que cair, a minha ficha caiu esses dias pra trás, E né? nem quanto tempo já que você é pastor? 2 anos. 2 anos. 2 é. anos. Né? E É um assim, tempo, é tô uma bem caminhada. bem na caminhada, bem no comecinho ainda, né? Tem muita coisa ainda que eu tô aprendendo. Aham. Tô estudando bastante, tem muita Amém. coisa que tem muita coisa que eu não sei, e não tenho vergonha de falar que eu não sei. Sim. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Eu dei o meu desafio de ler a palavra todos os dias, estudar todo dia, porque se alguém precisar de um alimento, eu preciso sempre carregar a minha marmita. Quem carregou a marmita alimenta não só a si, mas alimenta também alguém. Uhum. Então eu gosto muito de carregar isso comigo, e onde eu vou eu não perco a oportunidade de pregar a palavra, não. Ah, não pode não. Nós também tá desse jeito. Cara, deu brecha, acabou. Acabou, filho. filho. O cara fala, não, deixa eu te falar, você ia falar, mas eu vou falar primeiro. O irmão falou assim, graças a Deus, vai com Deus. Toda... Opa, graças a Deus, pera aí só um minutinho. Espera só um Glória a pouquinho. Deus, hein? Nossa, hein? Olha, Deus. e aí, quando surgiu e como surgiu e qual é o propósito do programa Jovens Adoradores? Cara, então, o programa Jovens Adoradores já tem um tempinho bom, hein? Onde surgiu o entrevistador Wellison, né? É. Você tem o pastor Wellison, o pai Wellison, entrevistador Wellison, tem o Meu cantor Deus, Wellison, pregador Meu Wellison. Deus do céu. Que tanto de coisa, hein? Como ele falou, ele gosta muito de entrevista. Eu gosto, então, gente. tipo, Eu esse gosto negócio muito. deve estar no coração dele há muito tempo. É. Pensando assim, nossa, você, um cara do podcast, vou ter um canal no YouTube, eles falam Sabe? assim, você não sabe de nada. Meu filho, você tá por fora. E aí, cara, tipo assim, esse projeto aí tem, mais ou menos aí, vai fazer o quê? Uns 10 anos. Tem muito tempo 10 mesmo, né? anos Nossa, que... já é um... 10 anos que eu tenho um sonho no meu coração. Todo mundo assim, que não entende, né? Vocês também são pessoas da internet, não entendem que eu não quero ficar famoso, eu quero que o nome de Jesus fique famoso. E por isso tem dado certo. O ideal é Porque esse, o né? dia que eu começar a colocar a glória em mim, Uhum. Deus corta. Deus tira de Exatamente. cena. Exato. Então, aí as pessoas falam assim, mas por que você tem que aparecer? Por que você tem que aparecer? Não é só porque o canal é meu. Porque as pessoas têm vergonha de falar. Sim. Né? Igual eu tenho vontade de ter alguém que eu possa filmar e uma mulher, ou até outro mesmo homem mesmo, possa fazer as matérias pra mim de rua, entrevistar pessoas, e eu só estar ali filmando como cinegrafista também. Não tem problema de eu sair de cena. Sim. O problema é que as pessoas precisam de entender que tem que estudar. Eu tive que aprender a falar. Não é algo Eu estudo aleatório, né? jornalismo, tem 3 anos que eu estudo jornalismo. Que Eu top. estudo jornalismo pela internet mesmo. Uhum. Eu sigo um rapaz no YouTube que chama Mike Oliveira, ele é um professor, e ele distribui conteúdos gratuitos para você aprender a gravar, funcionamento. O meu cenário, o Axel viu, quando melhorou. O meu cenário do podcast, quanto melhorou. Por quê? A montagem, você não está mostrando qualquer coisa. Sim. Igual esse espaço, vocês querem dar para mesa, então você escolhe esse espaço. Obrigado. Esse espaço aqui é o sonho de muitas pessoas. E ter um microfone de qualidade como esse é o sonho de muitas pessoas. Ter várias câmeras aqui, tipo 5 câmeras dentro do Nintendo quarto desse, é o sonho de muitas pessoas. E ninguém sabe o quanto vocês demorou para ter isso e trazer a qualidade que vocês têm. Então, assim, eu amo, né, esse canal Jovens Adoradores. Surgiu no meu coração. Eu orei de uma oração. Eu cheguei no pastor Edson e falei para ele, pastor, eu tenho vontade de ter um programa, né? Programa meu mesmo. Falei para ele, programa meu, que a gente vai criar aqui e eu quero... Aí ele falou assim, cara, coloca Jovens Adoradores. Não é que Pastor deu o Wesley. nome? Pastor Wesley. Deus, Pastor, olha que esse bênção. programa tem cara de Jovens Adoradores. Você é pastor de... Se você é Você líder pastor de jovens... líder de jovens. Você não era pastor na Não. época?
Não era nada. Você é 2 anos que você Não, ele pastor? tava tinha acabado de chegar, né, na igreja. Entendeu? Então, assim, eu tinha acabado de chegar, eu tava bem no comecinho. Então, Que assim, top. e aí, cara, eu peguei e caí de cabeça, sabe? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter começado a gravar. Muitas pessoas se identificam com a forma que eu prego, gostam da forma que eu prego. Eu não tenho uma linha correta, não uma linha, tipo assim, você precisa caminhar em cima disso. Não, eu sou relacionado pelo Espírito Santo. Amém. Não, eu não fico muito seguindo regras de pessoas, nada disso. Eu sigo aquilo que o Espírito Santo, eu sou guiado por ele. Tem dia que ele fala pra mim, você não vai falar nada hoje. Você vai falar comigo, você vai ter um momento só comigo. Então tem dia que eu não gravo nada na internet. Tipo hoje, por exemplo, eu recebi um abraço do Espírito Santo. Meu Deus do céu. Hoje de Que manhã. bênção, senhor. E ele falou pra mim assim, eu tava meio preocupado e tal, né? Com algumas coisas lá em casa. E ele falou pra mim assim, filho, eu sempre cuido da sua casa. E nesse momento, eu também estou cuidando da sua casa. Glória a Deus. E no dia de amanhã, eu também vou cuidar da sua casa. É eu que vou prover tudo aquilo que você precisa. Que bênção, cara. O nosso medo, Entendeu? às vezes E a eu gente tá senti um tanto abraço dele. amedrontado com as coisas, Quase né? chorei já. Pode chorar, que tá liberado tudo. A gente esses dias também tava numa dessa aí, né? Nessa preocupação terrena, material. E aí o senhor falou, cara, fica de boa, É a mano. nossa parte humana, né? Não dá pra É calar, eu que falar. cuido de tudo, é eu que te sustento, é eu que te levanto. Nossa, cara, então assim, a gente tem vivido algumas experiências com Deus, assim, cara, que tem transformado de fato a nossa vida, não só de uma forma material, né, como conquista, mas tipo assim, na maturidade, cara. Eu sinto que o Senhor tem nos trago assim, um espírito de maturidade muito grande, muito forte, e tem colocado sobre nós algumas responsabilidades que a gente não imaginava ter nesse momento, entendeu? Entendi. Então a gente vê que a gente tá vivendo assim um tempo onde o Senhor tá nos preparando para algo. E esse algo, meu irmão, eu falei, pá, nós, segura o bet. Ixi, Que o meu negócio vai Deus. ser. Olha o olho dela, em cima do óculos. Medo. O negócio vai Que ser medo, hein? tremendo, viu? Que Eu o Senhor vai tenho fazer na nossa vida. Não é que eu tenho medo, eu acho que tudo que é novo, tudo que é difícil, é um processo, tipo, eu falo isso porque o povo fala assim, nossa, Nai, mas nem parece, não, você fala tão bem na internet, não sei o que, só que as pessoas não entendem que eu tô nesse processo há 7 anos. Eu conheci o Axel, ele me jogou na frente da câmera, eu fui obrigada a aprender. E quando eu comecei, eu parecia um robô. Eu lia exatamente o que estava escrito para mim, eu decorava. E aí, se eu errava uma letra, eu, tipo, trocava o Q pelo D, eu já voltava tudo lá no começo, porque, tipo, eu tinha que falar exatamente o que eu decorei. Então, tipo, é um processo. E tudo que é um processo, tudo que a gente vai viver que é novo, eu acho que é difícil, né? Com certeza. É um aprendizado novo, né, cara? E aí é igual você falou, você tá 3 anos estudando jornalismo, só que aí ninguém vê o processo que você viveu, tipo, mas você fala bem na internet hoje, você pega nos vídeos, nossa. Só que aí a gente reagiu a uns vídeos nossos, os primeiros vídeos que a gente gravou, porque para as pessoas entenderem que tudo na vida é um processo. E ainda assim tem muita coisa que eu posso melhorar, que o Axel pode melhorar, né? Igual, tipo, que o podcast mesmo, a gente tem muita dúvida ainda. É o nosso primeiro que a gente tá fazendo. Claro que eu acho que a gente falou demais, mas se o convidado a gente falou de menos. E é um processo que a gente tá vivendo. É um processo que a gente vai ver, tipo, nossa, será que eu falei alguma coisa errada? Será que aquilo que eu falei eu podia ter falado? E, cara, é um processo, né? Eu falei, pô, ainda bem que por enquanto é gravado o podcast, porque eu acho que se fosse ao vivo ainda ia dar muitas gafas ainda, cara. Ainda bem que, se não ficou feio ali, dá uma excluída, grava Tira de isso novo. aqui. Corta essa parte, pula Primeira aí. vez que nós for gravar mesmo, o Seja Bem-vindo custou sair, uns 3 Seja Bem-vindo. Calma, irmão, que é o primeiro, vai dar certo. Vai dar. E é tudo um processo, né? Eu acho que tudo que a gente vive no processo, tudo que a gente vive no Hoje as pessoas No querem pular processo, processo, né? querem direto pro final, Você né? já quer direto a glória, já quer direto os views, os seguidores, e a gente não pode andar por isso, né? Da mesma forma que você falou que tudo que você faz não é pra ficar famoso, e a Nai também tem isso muito claro no nosso coração, É sabe? isso. Tudo Eu que consigo ver isso em vocês. tudo que a gente tem Não é feito sobre nós, não. não é sobre nós, e Deus falou muito forte a respeito disso, sabe? Esses dias a gente tava num propósito de oração aí, na madruga boladona, e aí a gente tinha uma listinha. Acordava, orava a listinha e deitava. E aí no último dia o senhor falou assim, peraí, pegar vocês aqui Vocês vão ver aqui. Só um momento, por favor, Essa velho. descida tem um fim. Peraí.
Porque assim, tanto que é louco, né? A gente, tipo assim, olha a inocência, né? A gente levantava, orava a lista e não esperava nada. A resposta. A resposta, sabe? A gente orava a lista e deitava. Que beleza. Aí é fácil, né? Aí, Facinho tipo, demais. Eu só vou falar com vocês que horas, meus filhos. Vocês nem dá tempo de eu falar com Meu vocês. Deus, é forte, Aí, hein? aí o senhor falou assim, cara, aí no último dia, no penúltimo dia eu levantei e o senhor falou, cara, é válido o que você tá fazendo. A Bíblia ensina a fazer isso, tá tudo bem. Isso é muito bom. Mas deixa eu te falar, o que eu queria que você fizesse é o seguinte, faz todo esse sacrifício, mas só pra manifestar seu amor por mim. Sem esperar que no final dos 30 dias, dos 40, dos 15, dos 10, você vai receber algo em troca. Meu Deus. E aí, cara, isso foi muito forte no nosso coração. Por quê? Porque não se diz a respeito do eu, o que eu quero, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso, o que está acontecendo, o meu projeto, o meu isso, a minha empresa, entendeu? É do nós. Aí o Senhor falou, cara, eu sei que você tem feito muitas dessas coisas para ajudar pessoas, mas deixa eu te falar, nem tudo é sobre dinheiro, cara. Tem muita gente que só precisa de uma oração. É verdade. Então, assim, faz isso e ora por alguém que está necessitado. Por exemplo, a gente fez um podcast com alguns missionários, que um deles ficou 10 anos na China, sofreu perseguição, enfim. Uma história, um testemunho impactante de fato, sabe? E aí o Senhor falou, cara, olha, tá vendo os missionários que estão aí para esses países aí, tudo de perseguição. Faz esse propósito só orando por eles. Ninguém vai saber. Você não vai receber nada em troca no final. E é uma manifestação de amor por mim. Meu Deus. Entende? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas querem isso aqui, igual você falou. Elas querem isso aqui, a estrutura pronta. Uhum. Mas elas não querem o preço, né? Pagar o preço para chegar nesse Sim. lugar. Então, assim, a gente vê que o programa Jovens Adoradores é um programa, cara, eu falo muito pra Nara, eu falo, cara, o Hélio, você é muito batalhador, velho. Eu falei direto, eu falo direto. Toda vez que eu vejo um vídeo seu e a Nara tá perto, eu falei, cara, o Hélio é um batalhador, velho. Porque, tipo assim, a gente sabe o quanto é difícil manter um negócio desse aqui ativo. É difícil. A gente sabe o trabalho que dá. Porque, assim, quando a gente não tinha nada disso aqui, e a gente tinha apenas um celular ruim, com a câmera que só embaçava a nossa cara, Meu Deus do céu. e a gente gravava... Como que vocês faziam com o microfone? Porque... Não tinha microfone. Gente, pelo amor de Era Deus. do celular. Gente, pelo amor de Deus. Não, e tipo, Ô, não, e tipo assim, Você a qualidade de hoje em dia não vê os peguetes. Não. a gente não sabia editar. A gente não... Então, assim, Não tinha na época. não tinha muito editor. E se tinha, nós também não sabia de nada, né? Não sabia mexer. Então, tipo assim, igual CapCut, a ideia era InShot. não errar. Esses treinos não tinha, né? Gravar de novo, gente. Então, assim, o que a gente precisava fazer na época? A gente precisava gravar inteiro, sem errar o vídeo, porque a gente não sabia como editar depois. Meu Deus do céu. Entende? Então, aí a Nai falou, a gente fez um react dos nossos primeiros vídeos. Foram 4 vídeos que a gente reagiu. No canal tem 2 e a gente vai postar os outros 2. Uhum. E assim, cara, horrível, filho. A gente não sabia falar. Não, a gente não sabia falar. Parecia um robozinho mesmo. Assim, tipo, A gente Um trava-língua não também? tinha qualidade. Não, cara, tem um vídeo que nós fomos fazer um sorteio do Dia dos Namorados, que até hoje eu falei, cara, como é que eu postei esse vídeo? Como que eu postei esse E vídeo? depois que você cara? posta, é feio pagar, né? Não, filho, eu falei, nós como... tínhamos que fazer o sorteio, era aquilo que nós tínhamos. Eu fazer o que quê? tinha na mão. Não, filho. Ó, nós fizemos sorteio de papelzinho, então uma Papelzinho. noção. Nem sabia daquele sorteio. A câmera frontal do celular, a pior que tem, frontal, naquela época, 5, 6 anos atrás. Vocês lembram qual celular que era? Não, eu tinha um velho. Nem lembro. Não, nem lembro. Eu não sei, era um da Samsung, mas era desses velhos aí. Meu J, Deus sei do lá céu. o quê. E aí, cara, tipo assim... Mas a gente fez, entendeu? E igual a gente falou, a gente é muito grato pelo nosso começo. Porque se a gente não tivesse feito aquele primeiro vídeo, ruim do jeito que foi, igual o nosso primeiro vídeo pra internet foi um vídeo que nós tá na casa da mãe dela, Uhum. a gente A loja. pra anunciar a inauguração da loja. De óculos, né? Isso era em abril de 2017. Eu de óculos, boné pra trás, Dentro de casa de óculos, não entendi até agora. a camiseta... Óculos escuro? É, óculos escuro, boné pra trás, Óculos de sol dentro de casa. óculos escuro, Gente do céu. boné pra trás, a camiseta que não era da loja. Meu Deus. Não, os dois. Eu Nossa, tava. Eu tava com a rosa, você tava eu com um acho. cropped lá, que era do Ah, outro, de outra marca. É. Aí a televisão na logo ficou ao contrário, porque nós colocou a logo na televisão, só que filmou com a câmera frontal, então ela espelhou.
Ficou ao contrário. Deus do Não, céu. filho. Não, filho. E aí ficou uma beleza. Não, filho, você não tem noção, filho. Ninguém sabe os perrengues. Nós achamos que tava arrasando. Nós Não. achamos que era os Fiquei top. uma semana treinando o texto, menino. Vendemos quadros, bíblias e... Não, gente, até hoje... Gente, Tá na ponta da língua ainda, Nai? O texto até hoje. depois difícil de decorar. E aí, cara, tipo assim, e a gente é muito grato por isso, sabe? Porque graças a esse vídeo, nós estamos onde nós estamos hoje. Chorei aqui. E assim, é muito bom quando a gente olha pra trás, velho, se vê que a gente tá muito longe de onde a gente saiu. É isso E mesmo. quando a gente olha pra frente, a gente vê que tá muito longe de onde a gente quer chegar, É isso. sabe? Então, Uhum. assim, isso é top demais. E aqui, cara, a gente já falou um pouquinho do seu testemunho, falou um pouquinho de Jovens Adoradores. Agora a gente quer saber um pouquinho dos desafios de ser líder de jovens, principalmente nessa geração que a gente tá vivendo agora, né? Uma geração doente emocionalmente, Sim. uma geração que é atacada diariamente pelo diabo, né? Sim. Através das redes sociais. Assim, é uma geração que hoje tem um acesso à pornografia muito fácil. Muito fácil. Então, na nossa época, assim, né? Quando a gente era jovem, alguém, um tio ou um pai tinha que assinar uma revista, você tinha que roubar essa revista em algum momento. Não é? Pelo amor de Deus. Agora, hoje, com um clique, o cara já tem acesso a tudo. Tudo. Então, assim, eu acredito, assim, nós já fomos líderes jovens também. Hoje, nosso movimento ainda né, ele tem uma pegada jovem, porque ainda, fala, né, a gente não é tá tão jovem. Nosso idoso, público assim. Nosso público que não tem. Ele é variado, né? Ele é variado. Tem pessoas de várias idades, mas então, é um público mais voltado. Assim, O alguns... assunto é para todos, né? O A gente assunto fala é pra sobre todos. Cristo. Sim, fala Cristo é sobre para Cristo. todos, Pra todas as todos. idades, mas acaba que pela nossa idade, o jeito da gente falar, da gente abordar. Acho que você até puxa pro lugar que a gente tá posicionado também, né? Como É. a gente tá nas redes na sociais, internet, né? então muitos jovens se espelham e falam, eu queria fazer isso aí, cara, né? Sim. Mas assim, conta pra nós um pouquinho desse desafio de liderar. Você é líder de jovem já há muito tempo, né? Já tem um tempo bom já. Então, assim, conta pra nós um pouquinho desse desafio. Então, cara, ser líder de jovens, né? Não é fácil, né? Não vou mentir pra vocês, já pensei em desistir muitas vezes, tá? Tem gente que não fala isso, né? E eu falo, tenho coragem de falar. Eu já pensei em parar, já pensei em desistir, já pensei em largar tudo, já pensei em realmente chutar o balde. Por quê? Primeira coisa, o jovem, gente, nós somos jovens. Então, o jovem ele precisa de muito movimento, né? Precisa de muito movimento. Só que ele precisa aprender a se movimentar da forma certa, da forma correta. E quando o jovem chega na igreja, tem algo assim que eu falo, muitas pessoas não gostam, mas qual que é o problema de quando um jovem chega na igreja? O cara do mundo não tá acostumado a, né, ele gosta de beber, gosta de fumar, gosta de fazer de tudo um pouco. O cara chega na igreja e todo mundo chega no cara e fala assim, ó, se você não largar tudo isso, você não pode servir a Deus. O cara toma um susto e fala, cara, então aqui não é meu lugar. Tô vazando Tô fora. vazando fora, não vai ficar aqui. Por quê? Porque não é assim que funciona. Entendeu? Então o que acontece? Ele pode vir como ele está, mas Não pode ele não vai permanecer. Mas não quem vai vai. convencer ele? Espírito Santo. O Espírito Santo. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então qual que é o maior problema? A gente quer muitas das vezes nós queremos enfiar algo no jovem goela abaixo e não vai descer. Então eu tive que ter algumas estratégias para poder trabalhar com jovens. Então eu fui orar muito, fui buscar, e o primeiro mês Deus não respondeu, o segundo mês Deus respondeu, eu falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Se a estratégia não vier do céu, porque eu não sou ninguém, cara, né? E eu não tinha experiência nenhuma, estou deixando bem claro, e graças a Deus, o meu pastor Wesley me dava muito direcionamento, ele falou, Wesley, você precisa de Bíblia, você precisa saber a Bíblia. As pessoas vão te perguntar muita coisa, as pessoas vão querer saber, e você precisa saber a Bíblia, né? Você não precisa saber a Bíblia inteira, mas você tem que saber pelo menos ali algumas coisas. E eu comecei a ler, comecei a estudar, e ele começou a me treinar, começou a falar comigo e tal, e orar comigo. E aí chegou um tempo que eu entendi que o jovem, ele precisa de movimento, ele precisa de algo que não seja maçante, só que eu não sou aquele líder que fica trazendo, tipo, que faz festa junina dentro da igreja, eu não faço essas coisas para atrair pessoas. Porque se eu fizer algo para atrair as pessoas, no outro culto eu vou ter que fazer. Você vai Eu fiz o culto da vassoura. Você vai ter que sempre ter uma estratégia, Uma estratégia. diferentona pra trazer Isso. aquela pessoa. E aí ela também vai acostumar, Vai acostumar com a estratégia. achar que o evangelho é só aquilo. É só aquilo. Só ola-ola e ola-ola. Isso. Não é. E aí eu fiz o culto da vassoura, e no outro culto eu vou fazer o culto da cenoura, o culto da maionese, o culto do ketchup. Então não vai rolar. Então eu não vou por essas estratégias, não.
Eu perguntei pra Deus. Fui lá pra igreja, peguei a chave da igreja, fui lá pra igreja e eu comecei um propósito de oração. Todos os dias, depois do almoço, eu ia pra igreja orar. Eu marcava cliente um certo tempo, cortava uns cabelos e eu tinha 1 hora pra orar, pra buscar a Deus na igreja, perguntando pra Deus o que é que ele queria. E Deus não respondia. Axel, foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, Deus começou a falar comigo. Aí, quando ele começou a falar comigo, cara, aí ele me arrebentou. Eu falei assim, ó, ele falou pra mim assim, a primeira coisa, filho, você está fazendo culto pra mim sem a minha presença. Você tá preocupado muito com o louvor, você tá preocupado se as pessoas vão vir fazer o louvor ou não. Deixa eu te falar uma coisa, a verdadeira adoração, ela não vem de instrumentos, a verdadeira adoração vem de dentro de você. Falei, vamos com calma. Vamos entender. Porque aí eu fui assimilar o que ele tava falando. Eu tava focado em quê? Pôr as cadeiras certinhas. Eu tava focado em quê? Se ia dar muita gente no culto. Presta atenção nisso aqui, ó, isso aqui é forte. Eu tava preocupado com muita gente. Se fosse 10 pessoas, eu tava revoltadíssimo. Se fosse 20 pessoas no culto, meu irmão, chegava lá em casa grilado. As pessoas não foram no culto de novo. Preparei tudo. Peraí, como é que é as coisas? Aí Deus falou pra mim e me entregou uma chave na minha mão. E é poderosíssima essa chave. Quero até entregar essa chave pra vocês também. A chave que ele falou pra mim, ele falou assim, Wellington, você sabe quando que é que as pessoas vão sentir desejo e vontade de estar na minha presença? Quando a minha presença estiver lá. Ou seja, inverteu os Você tava fazendo culto pras pessoas e não Para pra as Deus. pessoas e não para Deus. inverteu o pilar. Muitas pessoas, o nosso pastor comentou sobre isso, eu acho que um culto retrasado. Que as pessoas vão ao culto pra receber Sim. e não pra entregar. Não para entregar. O que Deus vai me entregar hoje no culto? É isso. Você tá indo cultuar o Senhor, você que tem que entregar pra você ele, que não tem que entregar levar. pra você, meu É amigo. isso. Eu costumo dizer que a gente enche a taça durante toda a semana, no domingo você se derrama. Isso. E você As enche de pessoas novo. só querem encher. Só E encher. tem umas que nem enchem, né? Que eles vão estar lá no domingo só. Isso. Só pra- Crente só no domingo. Só no domingo. Segunda a sábado eu sou quem eu quiser ser, mas Gente, no domingo eu sou crente. Isso é incrível. É incrível isso. E uma coisa que eu falo, eu sou um cara que eu não consigo mentir, porque minha vida inteira, eu menti minha vida inteira. Minha vida inteira eu fui mentiroso, né? Então, se eu vivo na verdade hoje, é porque eu encontrei a verdade, né? E eu ainda apanhei dela. Então, o que acontece? Eu costumo dizer isso. Então, hoje eu costumo dizer a verdade. E tem muitas palavras, nossa, suas palavras é difícil de engolir. Porque eu não, da onde eu fui, da onde eu saí, não tem como. Eu tive que fazer uma escolha, Axel. Entendeu? A minha escolha foi tão... Eu não costumo falar isso em qualquer lugar, mas eu vou falar isso aqui. Eu fiz uma aliança com Deus. Acho que eu não falei isso em lugar nenhum. É o primeiro programa que eu tô falando alguma coisa. Exclusivos. Não. Eu tô falando porque o Espírito Santo tá me falando aqui pra Amém, ministrar e eu tô falando. Amém. Eu fiz um compromisso com Deus, né? Assim que eu fiz uma aliança com ele, eu fiz uma aliança que eu não conto em lugar nenhum, quase lugar nenhum que eu vou pregar e falar do meu testemunho. Qual que foi a minha aliança? Eu fiz uma aliança com ele, pra vocês poderem entender que a vida com Deus não é brincadeira. Eu falei com Deus o seguinte, Deus, eu não vou mais ficar com homem. Se algum dia eu sentir desejo ou vontade ou tocar em um homem, eu prefiro que o Senhor me mate. Se eu sentir desejo, se eu sentir vontade de trair minha esposa, se eu sentir vontade disso, porque se eu ficar com um homem agora, eu vou ser mentiroso, vou continuar sendo mentiroso, tudo que eu falei até aqui foi mentira, e outra coisa, eu quebrei minha aliança com Cristo, a aliança não se quebra, a aliança é por toda a vida. Então isso é um adultério. Então presta atenção, eu disse pra ele, se algum dia eu sentir desejo, ou se eu tocar em um homem, se eu deixar um homem me tocar, o Senhor pode me levar. Porque acabou a vida. Porque pra mim, homem tem que ter palavra, mulher tem que ter palavra, então a vida com Deus é uma brincadeira. Então as pessoas às vezes ficam brincando muito com as coisas de Deus, e aí quando eu vou pregar pros jovens, eu falo pra eles, gente, eu quero saber o que vocês querem da vida de vocês, cara. Não, e a Nai já tá nessa pegada aí também, sabe? Porque assim, cara, eu fico muito revoltado com algumas coisas que a gente vê acontecendo dentro, fora da igreja, pessoas que se dizem cristãos, enfim. E aí, esses dias, aí sabe aquele negócio do Gessé Aguiar lá, né? Sim.
E aí eu falei, aí eu e a Nai, a gente ficou o dia inteiro mandando áudio um pro outro, né? Ah, não sei o quê, né? Conversando, né? E Sim. discutindo, pra gente entender de fato, assim, sabe? Porque, assim, eu acho que antes mesmo da gente pegar esse microfone, posicionar uma câmera e começar a cuspir qualquer coisa aqui, cara, a gente precisa se informar, precisa entender o que tá acontecendo, precisa Sim. entender quem é a pessoa, o que que ela fez, o que que ela passou, de onde ela saiu, pra onde Sim. ela vai. E aí a Nai, a gente discute isso, sabe? Aí a gente começa a discutir. Não, porque eu acho que é isso. Aí a Nai, não, eu acho que é aquilo. E aí a gente vai trocando uma ideia. E aí eu falei assim, cara, mas eu falei assim, amor, mas não tem como, velho. Não tem como. A pessoa, ela pode ter feito o que for, o Senhor vai perdoar ela. Sim. Mas não adianta a pessoa subir em um altar, falar que tá com saudade do altar, saudade de cultuar, saudade de viver com Cristo e descer do altar depois E e continuar. chorar, chora, dá mortal, né? Baba ali, Baba ali, come a baba de novo. tal, e depois descer e continuar vivendo a vida que vivia antes. Sim. Então, assim, da mesma forma, a pessoa que vai na igreja e aí se emociona, chora no culto, o louvor fala com ela, a palavra bate na cara dela, e aí ela sai da igreja e parece que ela não viveu nada dentro da igreja. Então, assim, hoje nós estamos vivendo, Wes, uma geração, um período, assim, e aí eu não estou falando só de idade, Sim. mas estou falando de pessoas, Uhum. uma geração de pessoas que querem moldar Cristo segundo as vontades dela. Que não vai rolar. Você entendeu? Não vai rolar. O Paulo deixa bem claro, e a Bíblia em vários momentos vai deixar bem claro para nós que a gente não deve se moldar ao mundo. Não devemos nos conformar com as coisas do mundo. Sim, verdade. É Cristo que nos transforma, e não É. a gente que transforma É Cristo. isso aí. É nós que precisamos nos encaixar no que Cristo tem para nós. É. Eu escutei, não sei se foi o pastor Lucinho, não sei quem foi, se foi o Douglas Gonçalves falando esses dias, que é assim, ó, muita gente fica revoltada com essa questão de entrar no céu. Uhum. Ah, então se eu pecar, se eu for isso, então eu não vou pro inferno. Cara, vai, porque o lance é o seguinte, você não vai aceitar qualquer pessoa na sua casa. É verdade. E a partir do momento que a pessoa entrar na sua casa, ela tem que respeitar as regras da sua casa. É isso aí. Então, se você for aceitar um convidado na sua casa, Acho que o Douglas fala. ele não pode chegar lá e abrir na geladeira, deitando no sofá, entendeu? Ele precisa seguir as regras da sua casa. É isso mesmo. Você tem uma esposa, você tem filhas, e ele precisa entender que aquilo ali é o seu ambiente, é você que colocou as regras naquele É ambiente. isso aí. Da mesma forma, quando a gente, por exemplo, né, muita gente passa por isso, né, os casais mais velhos. Quando a sogra vai morar, quando a mãe da esposa ou a mãe do marido vai morar, Sim, e a mãe quer fazer uma transformação na casa. Cara, não pode, é mano. verdade. Porque ali já tem uma pessoa que transformou aquele ambiente. É isso. Já tem uma mulher que cuida daquele lar. Uhum. Então, assim, as pessoas precisam entender isso. Da mesma forma que você não quer que chegue uma pessoa na sua casa e dita onde que as coisas devem ficar, o Senhor não vai permitir que você viva na presença dele, ditando o que ele tem que fazer para estar na sua vida. Exatamente isso. E cara, isso assim, isso que eu tô falando é muito forte, muito importante. Porque é o seguinte, as pessoas falam assim, mas aí agora você foi pra igreja, virou crente, aí agora virou pastor e tal, aí agora você vai querer dar um de perfeito? Não, ninguém é perfeito, tá? E Nós nunca estamos- vamos ser, né? Nós estamos em Não. processo de transformação, todos nós estamos na olaria, todos nós estamos sendo moldados, todos nós temos falhas, todos nós temos trincados, e o nosso Deus não é um Deus de remendo, ele vai quebrar e vai fazer de novo. Exatamente. Vaso é assim com Deus. Se a gente Ele não vai quebrar e fazer vigiar, de novo. qualquer dia a gente tá... Qualquer dia. Então, a palavra de Deus mesmo fala, aquele que tá de pé, vigiar e orar para quê? Para que não caia. Então, a gente precisa de entender. Agora, o que acontece? Eu gosto muito de Tiago. Eu já li Tiago várias e várias vezes e gosto demais de ler Tiago e tal. E tem uma palavra lá em Tiago que fala muito forte comigo, que ela fala assim, Nai, que a gente precisa ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Aí, esses dias para trás, eu fiz uma pergunta para mim mesmo e até eu tô terminando de preparar essa palavra para assim que eu tiver uma oportunidade de ministrar lá na igreja, eu quero falar sobre ela. Olha aqui para você ver. A gente vê muitas pessoas pregando. E muitas pessoas que têm boas teorias, né? Pessoas que falam muito das palavras e conhecem muito Bíblia.
E é bacana você conhecer, você tem que conhecer a Bíblia. Como é que você vai falar sobre Jesus se você não conhecer os caminhos que ele andou, as pessoas que ele curou, as obras que ele fez? Como que você vai falar sobre ele? Porque as pessoas vão te perguntar quem é Jesus. Se você não souber as informações sobre Jesus, vai ficar vago. Não, ele morreu numa cruz e ele me ama. Não, mas não é só isso, meu amigo. Pelo amor de Deus, isso eu também sei. Eu quero saber a verdadeira. Eu quero saber o que ele tem pra mim. Como é que é? Todo mundo fala que Deus tem uma obra na minha vida. Qual que é a obra que ele tem na minha vida? Então, assim, eu fico pensando comigo assim, a gente vai num culto de domingo, ouve uma palavra, tem pessoas que vão no culto só domingo, não tô aqui para julgar ninguém, cada um faz o que quer da sua vida, mas eu acredito assim, que enquanto mais você se aproxima de Deus, nós somos igreja quando nós somos o quê? Reunidos num corpo. Então, onde tem, né, 2 ou mais reunidos ali, eu vou estar ali, mas eu digo assim, como nós estamos reunidos ali no corpo, cara, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Então, eu acho muito importante a gente ter esse momento juntos para fortalecer o corpo de Cristo. Mas tem gente que não concorda com isso, mas tudo bem. O que acontece? Eu tô ali no domingo ouvindo a palavra de Deus, aquela palavra veio de confronto a mim, aquela palavra me deu um tapa dos 2 lados da cara, né? E eu ainda virei o queixo, levantei o queixo para apanhar. Então o que acontece? Eu apanhei até mandar parar ali, ouvi a palavra, eu fiquei pensativo lá na hora, mas aí quando foi na segunda-feira eu não lembro mais o versículo, aquele tapa já parou de doer, eu costumo dizer que quem apanha nunca esquece. Né? Então, tipo assim, como que a pessoa tá lendo aquela palavra ali, ou então pregando aquela palavra, porque eu também tô falando sobre pregadores, tem muitas pessoas que pregam, mas não vivem. Entendeu? E você só pode falar com autoridade em cima daquilo que você consegue viver. Então, eu tô falando para vocês aqui, porque o Senhor me libertou, mas eu também me posicionei. Eu falei, cara, eu vou viver essa palavra de verdade, então. Aí assim tem que ser? Não, então beleza, então eu vou viver essa palavra de verdade. Eu me posicionei, criei vergonha na minha cara. O forte é esse. Eu tive que criar vergonha na minha cara e falei, então peraí, agora eu não posso voltar mais para trás. Você pôs a mão no arado, você falou sim para Jesus, então a partir do momento que você fala sim, você não é mais seu, você tem um dono. Então a gente precisa se posicionar nisso, porque senão virou uma bagunça. Eu vou no culto no domingo, mas na segunda eu posso beber, ficar à vontade, posso fazer o que eu quiser da minha vida e vou tocar o F e pronto, acabou. Então, assim, eu preciso saber se eu sou crente ou não. Porque hoje em dia virou festa, né? Virou festa e modinha. Virou febre ser crente, né? Agora é status, né? Eu acho que as pessoas... Não é estilo de vida mais, é não status. É status. Então eu acredito assim, as pessoas que não vivem a palavra de Deus, elas precisam ter vergonha de dizer que é crente. De parar e analisar a vida delas para saber se realmente eu sou crente, se eu sou cristão, se eu eu tenho que viver a Bíblia inteira. Enquanto mais você lê, mais você tem que praticar. Então eu leio a Bíblia todo dia eu preciso ter contato com a Bíblia. Aí o que acontece? Eu não tenho contato com a Bíblia, eu não leio a Bíblia nem no meu telefone, nem a Bíblia de papel. Eu não leio. Então eu não conheço sobre Jesus, não me aproximo dele, sou uma pessoa totalmente vazia e não vou ter vontade nenhuma de pregar para outras pessoas. Sim. Tem pessoas que acham que ler a Bíblia, tipo, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, gente. A nossa prateleira aqui é cheia de livros, tem uns que é até fechado ainda, que não leu. Claro, ler não é fácil. Ler não é fácil. A gente tem hábito para ler e tudo. E a Bíblia é um livro cheio de histórias magníficas. Mas quando você está começando a caminhada, está começando a jornada, é um processo muito difícil ler a Bíblia. Muito difícil. Por quê? Porque você... cansativo. É isso Entende? mesmo. É porque no começo é difícil. Só que, cara, é igual o Wes falou, se você não tiver a base da Bíblia, se não tiver embasamento, não tem como você vai vir uma pessoa que é ateu e vai saber mais Bíblia que você. Com certeza. Como que você vai combater a palavra dela? Igual o diabo sabia sobre a Bíblia. Com certeza. Ele falava uma coisa, Jesus sabia a Bíblia e falava outra. Lógico. Rebatia com a Bíblia. Debatia com como que você vai rebater com a Bíblia sendo que você nem sabe a Bíblia? Não tem como. Entende? Eu falo assim, aí a gente fala assim, mas eu não dou conta de decorar. Não é sobre decorar versículo. Não é sobre você chegar lá e falar assim, em João 5, cara, se você sabe, amém, glória a Deus. Mas tem gente que não sabe. Mas o importante é o quê? Você saber sobre a Bíblia, você saber o que tá escrito ali dentro. Com certeza. Igual a gente faz saber viver, né? O tá na Bíblia tá amarrado. Sim. Tem muita gente que erra, né? Porque, tipo, vê aquelas... alguns ditados populares. Alguns ditados populares, né? Que às vezes podem ser bíblicos, né? Que são realmente sobre... Mas não estão na Bíblia. Mas por que você não sabe que tá na Bíblia, irmão? Você não leu. É isso aí. Né? É verdade. Então, tipo, eu sempre coloco no final. Se você errou muito, vai ler a Bíblia. É isso aí. Eu faço todos que vocês pra colocam poder lá. aprender. E, tipo, ontem a gente foi você foi pregar num retiro de jovens. E eu lembro, eu não lembro onde eu ouvi isso, mas eu lembro que eu ouvi uma pessoa, acho que um dos primeiros retiros que eu fui. Gente, não vivam de retiro. E durante muito tempo eu vivi de retiro. Eu senti a presença do Espírito Santo só quando eu tava lá. E glorificava e chorava. Só que eu chegava na segunda-feira,
Eu não lia Bíblia, eu não buscava, eu não chorava, eu não vivia o Não que eu dava tava vendo no sequência. retiro É. dentro da minha casa. E ontem, na hora que eu tava lá, eu orei. Eu falei, Senhor, que esses jovens não vivam de retiro. Que eles não sejam esses jovens aqui que choram, que louvam, que glorificam o teu nome somente aqui e no próximo retiro que eles estiverem, ou só quando no culto que eles estiverem. Que eles levem isso pra casa deles. Porque, cara, é lindo ver um jovem quando ele adora, quando ele louva, quando ele vive aquilo, quando ele muda o ambiente. Quando o Axel falou sobre isso, sobre a gente ser termostato e não termômetro, pra gente só controlar. A gente tem que controlar o ambiente. Quando a pessoa chegar, nossa, a Nayara chegou, vamos mudar a conversa. Nossa, aqui eu não posso xingar, a Nayara não É gosta. verdade. A gente tem que mudar o ambiente. Então, eu orei pra isso, para que aqueles jovens que estivessem lá não fossem afetados para que eles entendessem a identidade deles em Cristo. Porque é o que falta hoje, a gente entender quem a gente é em Cristo. Para que palavras que foram lançadas em vídeos que a gente posta, ou em coisas que a gente fala, ou em pessoas que atacam a gente, não nos afetem. Porque isso a gente mesmo. sabe quem a gente é em Cristo, a É gente isso aí. sabe quem nos ama, quem tá ali do nosso lado, a É gente isso sabe aí. quem a gente é. Então, a palavra da pessoa falou assim, nossa, não vai me afetar porque eu sei quem eu sou. Uhum. E os jovens têm se perdido por conta disso. Têm se perdido na caminhada e entender qual é a identidade dele, aonde ele tá, quem ele é. Hoje em dia, a maior dúvida do jovem é quem eu sou. É verdade. Quem eu sou. Estão dispostos Eu a sou, fazer de tudo, né? eu Pra sou quem a pertencer a internet algo. fala. Hoje em dia as pessoas fazem coisas e deixam de viver sonhos, de viver quem elas sabem quem ela é, de Uhum. pregar a palavra, de ser um evangelista, de ser um missionário. Por quê? Porque elas têm medo do que a pessoa do lado ou que a internet vai falar pra ela. Nossa, você é crente? Nossa, Uhum. você é missionário? Nossa, você vai muito na igreja? Tipo, igual essa semana eu tô treinando pra campeonato. Falei, gente, essa semana vocês me esquecem. Não tem tempo. Não é? Não, mas você vai demais na igreja, né? Aí eu peguei, eu aproveitei a oportunidade e falei assim, irmão, prefiro demais na igreja e não ficar quando Jesus voltar, porque o negócio que vai ficar feio. Vai ficar feio. E eu tô fora. Eu tô E eu indo, tô. meu amigo. Aí se você quer ficar, já é um negócio com você. Eu não me levo junto contigo, não, querido. É. E assim, isso aí que a Nayara falou é uma coisa muito interessante, porque assim, pra mim conquistar, Axel, o lugar onde eu estou hoje foi difícil. Imagino. O respeito que eu tenho hoje. Imagino. Porque assim, aonde você vai, tem sempre umas piadinhas, né? Ó o crente. Tem pessoas rindo. Não, eu falo sobre a questão também. Crente até que não. Mas sobre a questão da minha opção mesmo sexual, né? Eu imagino. Isso. Então, assim, Eu tem muito isso aí imagino. ainda, sabe? Da galera olhar e falar, sei não, hein? Sei não. Será que... Será que mudou Mas, mesmo? ou Será tem- que transformou? E tem gente que fala muito sobre isso, né, Welson? Tipo, nossa, será? Ah, eu duvido. Se um dia você não vai voltar a ser quem você era antes. Cara, isso aí é todo dia. Eu sempre tenho alguns desafios, né? Eu encontro com muitas pessoas que eu já tive contato, que eu, digamos assim, né, me relacionei, e eu encontro pessoas na padaria, eu encontro pessoas no açougue, eu encontro pessoas de tudo que é lugar que eu já fui. E isso, quando eu chego lá, antigamente eu chegava com a cabeça baixa. Eu não queria ser atendido por aquela pessoa, eu não queria nem dar bom dia, não queria nem fazer nada. Hoje, não, porque ó, hoje eu já consigo chegar lá, Axel, de cabeça erguida. E, cara, a palavra de Deus não pode esperar. Não tem jeito. Não tem como. Eu não dá. consigo. Não dá, Edson, mais também Não dá, não. não Os dá sinais mais. estão aí, eles estão voltando. É isso aí. Não, eu falo pro Axel, não tem mais tempo da gente ficar de alisamento, assim, ó. Não, irmão. Eu sei que eu ia Você comentar pode ir pra igreja. Não, você pecou, não. Não dá mais tempo, não. É verdade. Não dá pra ficar de alisamento, de, irmão, não. Chegou a hora de falar o trem assim, ó, sem papa na língua mesmo, igual Jesus fazia mesmo. Bate na cara dos dois lados e fala que vergonha na cara e segue Vamos dar um jeito na vida, Mas filho. não tem como mais, não. É porque assim, Como é ó, que você fica de mimimi, tipo... a Bíblia é uma irmãozinho? palavra que confronta, né? Então, assim, se a gente ficar pegando a Bíblia, que é uma palavra que confronta, e tentar transformar aquilo ali em um culto coach de auto promoção para as pessoas que estão ali, Uhum. para se sentir bem consigo mesma e aquilo que ela pratica, ela não faz mal para ela, cara, tá tudo errado. Então, assim, eu tento, às vezes, esse domingo que eu fui ministrar, eu falei, gente, eu tento pegar essa palavra aqui e tentar trazer uma palavra mais mansa, Leveza. leveza. Sempre que tenta fazer isso. Jesus faz Mas, isso, cara, não é isso ó, que eu ó, quero. chega no meio do negócio, eu tô Quero que o chicoteando chicote todo estrala. mundo, já, falei, não, e aí eu falei assim pra eles, eu já desisti já, agora eu vou pregar do jeito que vim mesmo, porque eu falo assim, gente, primeiro a palavra fala comigo, ela primeiro me confronta,
Então, assim, se ela me confronta, se ela fala comigo, se ela me fere de uma forma positiva, né? Eu não vou passar por você de uma forma mansa. É. Tentar transformar isso aqui em uma pregação coach que não rola, filho. Como uma coisa doce. Não A gente existe não isso. dá mais tempo pra isso. Não dá E tempo a mais. gente não Eu tá com falei tempo pro pra Alex, isso. tipo, eu percebi, eu sempre tentei, meu outro perfil que eu desativei, eu trazia muitos assuntos nele, porque eu tentava esconder quem que Deus queria que eu fosse, o negócio do propósito que a gente falou. Eu vivia Entendi. escondida há muito tempo. Eu já tinha me entregado o que ele queria de mim, e eu sempre trouxe já trouxe de tudo quanto é assunto que você pensar no meu perfil. Trouxe já maquiagem, já fui blogueira, tudo que você pensar eu já trouxe naquele perfil. Mas eu nunca trouxe o que ele queria que eu trouxesse Ah, meu Deus. sobre ele. E Ixi. mesmo quando eu era da questão com estilo, que eu trazia a palavra na questão com estilo, meu perfil não tinha nada voltado sobre isso. Nada. Nem parecia. A Nayara da questão com estilo era um e a Nayara do perfil dela era outra. Então, tipo assim, Deus sempre me confrontou sobre isso. E chegou o momento que eu percebi, eu falei, cara, eu tenho que deixar a velha Nayara morrer. E tem que viver o que o propósito de Deus quer pra mim. E ainda assim, quando eu comecei, eu tentei ser mansa, tipo, falar eu vou trazer assunto de casa, né, sobre dona de casa, sobre como ser uma mulher virtuosa. Só que, cara, tudo tá voltado pra isso, né? Se você tá dentro da palavra, se você conhece o amor de Deus, você conhece quem você é em Deus, você entende quem você tem que ser. Uhum. Você tem que ser uma boa esposa, uma boa filha, uma boa serva. Só que, tipo, Deus falou pra mim assim, eu não tenho mais tempo, não dá mais tempo de você ficar alisando as pessoas, tentando ensinar pra elas. Não dá mais tempo. É hora de você falar o que tem que ser falado. É E tem verdade. muitas palavras que eu ainda guardo, porque eu tenho medo de confrontar, porque eu falo assim, Senhor, mas se eu falar essa palavra, eu vou perder muitas amizades. Se eu falar essa palavra, minha família vai afastar de mim. Só que ele tipo assim, ele quer... Você tá no canto da parede, né? Só que Não tem jeito tipo mais. assim, ele quer dizer assim pra mim, só que você prefere que eles fiquem aqui ou que eles vão pro céu? Que eles sejam arrebatados? Meu Qual que é a Deus. sua preferência? Que eles deixam de falar com você aqui na terra ou que você não encontre ele no céu? Na verdade, ele quer que você pregue só a verdade. Exato. Só que é igual a gente tá falando, às vezes a verdade é dura, né? É aquele negócio que você fala assim, como que eu Às falo um vezes negócio não, acho desse? que sempre é Sempre verdade. é. Sempre Dura, é verdade. dura, e é pra ser é pra confrontar mesmo. Eu falo igual o João Batista, cara. Né? Esses dias eu tava vendo uma postagem lá que o cara fez se os apóstolos estivessem em Twitter, né? E João Batista lá, o arroba do João Batista era João Batista Arrependa-vos. contra a raça de víboras. João Batista não tinha esse Papa na negócio língua, não, né? de mansinho, não. João Batista aqui, ó. Não, mas assim, se a gente for parar pra pensar, Jesus também não tinha. Não tinha. Não Isso tinha, também não não tinha. tinha. Não tinha. Assim, E eu Jesus, falo, por que a gente fica nessa? Tipo, então tem que ser manso, muitas, não. até mesmo as parábolas que Jesus Sim. contava, que eram as historinhas que ele criava para o povo entender, Uhum. é forte, Muito forte. é confrontante. Se a gente for para a parábola do joio e do trigo, onde ele fala ali da separação do bem e do mal, cara, ele deixou bem explícito ali que se você não frutificar, você vai pro inferno. É isso. Entende? Exatamente isso. Então, assim, se a gente. Várias parábolas ali que a gente vê ali, a gente vê que, assim, Jesus ele tinha essa mansidão, ele era um cara humilde e tal, mas quando se diz a respeito da palavra do evangelho que precisava ser pregado, ele não tinha nenhum tipo de filtro. Uhum. Vamos dizer assim, ele entregava aquilo o que Deus falou para ele entregar, aquilo que ele precisava entregar, né? Então, assim, é muito top quando a gente vê ali o encontro dele com a mulher samaritana no poço, porque Jesus joga na cara dela bonita ali, né? Minha filha, você tá aí, esse marido, né, é seu também. Não é seu. Então, Só pra assim, começar. Não é seu, querida. conta pra mim, o que tá acontecendo na sua vida, que você tá nesse pulança de O gai. que tá acontecendo aí, meu filho? E assim, é massa ali, assim, eu curto falar um pouquinho sobre aquilo ali, porque a conversa começa a respeito de água e termina com adoração, Uhum. né? Que é ela perguntando o que a gente deve adorar. Os nossos antepassados falam que a gente tem que adorar no monte. Os judeus falam que a gente tem que adorar em Jerusalém. Onde que a gente deve adorar? Aí Jesus pega e regaça nós tudo, né? Rebenta com todo mundo. Sem dó. Você chega no tempo e já chegou que o nosso pai, né? Que meu pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que vão adorar em espírito e em verdade. Então, assim, o que a gente entende sobre isso? Que enquanto nós não entendemos
a quem nós devemos a nossa adoração, nós vamos adorar qualquer coisa. É. Então, por isso que a gente vive uma juventude onde, às vezes, o dinheiro é mais importante. Onde o carro que ele comprou, a casa que ele tem, o trabalho que ele tem, a esposa que ele tem, enfim, é mais importante. Ele adora aquilo ali. Tem muitas mães adorando filhos, cara. Meu Deus. Você entende? Uhum. Então, que isso é louco, é a inversão de Não. papel. Então, assim, esse é um desafio que a gente vive e a gente vê, né? Principalmente você como líder ali, como pastor e líder de jovens, provavelmente você vê isso com mais clareza ali, Sim. né? Porque é bem na fase que o jovem tá começando a ganhar graninha, tá começando a sonhar com algumas coisas. E ele começa a colocar, o dinheiro em primeiro lugar, né? Igual um exemplo, quando o jovem ele não tem, o exemplo, ele não tem um serviço. Às vezes ele participa mais dos cultos de jovens, participa mais. Quando ele começa a arrumar um serviço, ele começa a ganhar dinheiro, ele tá ali todo culto orando, não, Deus, dá um serviço, dá um serviço, dá um serviço. A gente tem que entender o quê? Eu posso ter um serviço, eu posso ganhar bem? Sim, aquele jovem rico não tinha problema nenhum ele ter um dinheiro. O problema dele é porque ele não conseguia largar tudo. Então, o que acontece? Até o cara arrumar um serviço, ele ia em todos os cultos, participava de tudo da igreja. Ah, mas agora eu arrumei um serviço, ixi, pastor, agora eu tô trabalhando demais. Não, mas peraí. Então o serviço tá na frente. A palavra de Deus fala o quê? Buscar primeiro o quê? Você já escolheu quem que você tá adorando, né? Já escolheu. Aí eu olhei aqui pra você ver. Aí o cara trabalha de domingo a domingo. De domingo a domingo. Aí eu te pergunto, o tempo dele, ele vai ter tempo pra Deus quando? Nunca. Aí eu te pergunto, esse serviço é de Deus pra vida dele? Eu não tô aqui pra ditar se o serviço é de Deus ou não, mas a partir do momento que aquilo te afasta de Deus, não é pra você. Você acha que Deus quer uma coisa que afasta você dele? Com certeza. Nunca, Então, jamais, tipo assim, a pessoa não vai, Deus vai te dar um serviço que vai te tirar da presença dele. Aí, porque se você ficar tomado por aquele serviço, você não vai ter tempo pra Deus. Aí eu te pergunto, Deus precisa ser o primeiro. E ser primeiro vem de primícia. Então, se eu preciso ter Deus como primícia, então ele tem que ser o primeiro de tudo. Então, hoje em dia, eu comecei a fazer isso na minha vida e eu vou te falar que dá certo, viu? Te falar que realmente mudou e transformou minha vida. Tudo que eu vou fazer, os programas que eu faço, os podcasts, as pessoas que eu convido, eu não deixo de perguntar para Deus se é para fazer ou se não é para fazer. Isso é importante. A gente também tá criando esse hábito aqui. Isso é muito bom. Assim, nós temos apresentado tudo para Deus, assim, o projeto, as mudanças que a gente quer fazer, tudo assim, até coisas, às vezes, que a gente acha, muita gente vai achar insignificante, Uhum. né? Mas assim, até em questão, por exemplo, a gente tá aí procurando, né, pensando em comprar um carro. E aí, Senhor, qual carro que a gente tem que comprar? Porque assim, se esse carro não for para glorificar a Deus, não preciso. Entendeu? Se esse carro não for para me ajudar alguém a chegar até na igreja, se esse carro não for para me ajudar a levar alguma coisa ali para alguém, uma Servir, cesta né? para servir, cara, então não serve. Pra Serve. nada. Foi assim que eu fiz quando fui comprar meu Você carro. entende? É algo muito que a gente aprendeu da forma mais difícil, né? A gente caiu muitas vezes por Não, falar, não, é de Deus, mas era de nós. Era da nossa carne, era o que a gente queria. E talvez se a gente tivesse parado e falado, Senhor, é da tua vontade, teria acontecido da melhor forma, que é no tempo dele e da forma que ele quer, né? É porque a gente fica ansioso, né, Welles? Eu acredito que Nossa. você também, agora que essa parte missionária que tá chegando, Vamos entrar nessa parte aí. acredito que você tá ansioso, né? Não podemos sair daqui sem falar sobre isso. Conta um pouquinho pra nós de como foi saber dessa nova missão que você tem e como tá Então. sendo os preparativos pra chegar lá. Conte-nos tudo, não esconda-nos nada. Então, gente, mais uma vez fui pego de surpresa, né? A gente foi numa inauguração em Patos de Minas, numa igreja. Lá a igreja chama Fé e Milagres, o pastor Lélio, um abraço. Ele é pastor presidente de lá. E a gente foi lá na inauguração, quase que não sai. E aí, a gente tá adorando, tal, beleza. Aí, de repente, ele desce de lá do altar, vai lá em mim e fala pra mim assim, ó, você sabe o que você tem que fazer, né? Aí eu falei assim, não vou te falar nada. De repente, o Tom, né, que tava lá e cortava cabelo. E naquele dia lá, o Tom tava queimando as carroças dele. O Tom, ele desfez dos pentes, das tesouras, ele desfez da capa de corte. E o Senhor falou pro Tom naquele dia que era pra ele
ficar por conta dele, sabe? Era pra queimar as carroças. E aí, eu esqueci pra onde o Tom foi agora, mas também é pra fora do Brasil. E aí, naquele dia lá, eu vi o pastor Lélio chegando na escada, meu irmão tava na escada, aí o pastor Lélio chegou no meu irmão e falou pra ele assim, sou o pastor Daniel, eu queria te pedir uma coisa, eu queria te pedir o Elson e a Brenda de presente. Vou mandar eles pro México. Eu falei assim, oi? Como assim? E não. Aí sabe o que meu irmão falou, Axel? Pode levar. Não, beleza. Pode levar. Você quer Tráfico embrulhar? de pastores agora, gente. Eu falei assim, o que tá acontecendo? Quer embrulhar? Um novo tráfico de pastores Novo agora. tráfico. Aí eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Aí, o meu irmão deu. Ele falou assim, não, só vou falar com o pastor Wesley. Aí, pior que eu vou com o pastor Wesley falou assim, beleza. Eu falei assim, gente, Tá o que tá liberado. acontecendo? Ele quer pra me defender aqui nesse lugar. E aí, assim, cara, eu peguei, né, e aí eles chegaram pra conversar com a gente, e isso foi num culto, né, num culto que eu fiquei sabendo, meu irmão tinha me falado, a Brenda sonhou, a Brenda teve um sonho. Você falou, né, que ela teve uma Isso, confirmação teve pela um Brenda, né? sonho. Olha que louco. E aí, cara, a Brenda tava olhando de um lado pro outro, perguntando assim, nossa, onde que a gente tá? Onde que a gente tá aqui numa cidade? Aí disse que tava eu, minha mãe, meu irmão, aí a moça chegou e falou assim, não, vocês estão no México. E a gente não sabia de nada. Aí a Brenda foi conversar com o meu irmão, que é o meu irmão, Deus entregou um dom pra ele de interpretar sonho, que é incrível. E aí eu peguei e conversei, o Daniel conversou, eu nem fiquei sabendo muito. Aí o Daniel falou, não, eu vou cortar o cabelo agora, que eu preciso contar uma coisa pra vocês. Aí ele foi lá em casa cortar o cabelo. Quando eu tava cortando o cabelo, adivinha? Ele pegou e falou pra Brenda, falou, não, eu vou falar pra vocês por que é que eu tô... Por que é que Deus mostrou pra vocês no México. É porque naquele dia que a gente tava lá na Fé e Milagres e tudo tal, Foi contado a traficagem de pastores. O pastor Lélio, ele pediu vocês pra enviar vocês pro México de presente, e eu falei que podia, mas que ia falar com o pastor Wesley, e aí eu falei com o pastor Wesley aceitou, e aí eu falei, que beleza, e nós é os últimos a saber. Aí, então assim, como que tá sendo isso tudo pra nós? Novidade, né? Mais uma vez tomei um susto, né? Nós sabemos que eu tô estudando um pouquinho sobre o México, né? Tô gostando. Lá tem uma paradinha lá que o Chaves faz, né? Quando você pede alguma coisa lá e tal, você confirma com o dedinho, assim, sabe? Falei, gente, isso. Então, assim, sabe? Tem umas coisas e uma coisa também que eu achei engraçado que eu tô pesquisando lá, que eu tô estudando, né? Não sou bobo, né? Tô vendo como é que é lá. É que no México é o seguinte, no México você já tem que saber que se você for comer no lugar, a pessoa daquele estabelecimento, ou dependendo do que você for fazer, comer, fazer a unha, sobrancelha, cabelo, a pessoa já está esperando a gorjeta. Então você paga o valor e ainda mais uma gorjeta. Eles estão esperando a gorjeta já. E se você não fizer isso, você fica numa situação desagradável, porque todo mundo lá já tem essa rotina. Esse hábito, essa cultura. Aí, já foi sabendo. Melhor sempre estudar. Tá vendo? Então eu tô pesquisando algumas coisinhas. Se chegar lá, o cara fala assim, meu amigo? Agora a língua, eu não sei como que vai fazer com a língua, não. Mas nós vamos, assim, a gente vai estudar, né? Lógico, a gente vai ter uma preparação pra ir pra lá. A gente vai estudar a língua pra gente não ficar tão perdido. E vocês têm previsão de ida ou Então, algo a gente vai tirar... que vocês estão estudando sobre... O departamento de missões da nossa igreja, da comunidade de Aprisco, eles vão deixar tudo preparado. A gente vai tirar o meu passaporte e o da Brenda. Depois vai tirar o das meninas e também do Samuel. Então, depois que a gente tiver com os passaportes em mãos e tudo organizadinho, a gente precisa de um visto. A gente vai pegar esse visto e assim que a gente tiver com esse visto, já vai começar a programar pra gente poder estudar, tudo organizadinho. E a gente tem um tempo que o senhor... Eu fiz uma pergunta assim, eu só disse algo pra Deus, né, muito, muito importante e muito forte pra mim, que eu falei pra ele. Falei, Deus, eu só quero ir pro México se o Senhor estiver comigo. E outra coisa, eu preciso ir com um propósito. Qual é o propósito? Qual o Senhor tá me levando pra lá? Eu preciso saber desse propósito. Então eu fui pego de surpresa, depois a mão no arado, nem como olhar mais pra trás. Mas assim, o Senhor tá preparando tudo e que seja feita a vontade dele. Amém. O Elson tava falando com a gente aqui antes, né? Sobre isso, né? Dele, essa questão do propósito, porque ele tá vivendo um tempo aqui de propósitos e
e de coisas que você tem feito que tem sido muita bênção, né? Projetos novos que têm aparecido, oportunidades, né, incríveis, né? Tipo, o programa dos Jovens Adoradores só crescendo, o podcast convidando pessoas maravilhosas também, que tem sido uma bênção. Então, tipo, eu acho que você fala sobre isso de propósito, porque você vive algo um propósito tão claro aqui, Claro. né? Que pra você chegar lá, tipo, Senhor, nunca é aleatório, né? Porque o evangelho tem que ser pregado em todos os lugares, a gente sabe disso, mas é difícil você deixar algo que você tá construindo aqui, que é algo incrível e que é pro reino de Deus, e viver algo novo lá e não ter um propósito firmado Sim. nisso, né? É verdade. Assim, igual, você pode ter certeza que eu vou levar meus tripés, vou levar minhas isso câmeras, eu tenho vou levar os telefones, isso aí não Isso tem aí é uma jeito. extensão, né, ué? E já faz assim, parte cara, de você, igual sua família. Tipo, leva a família e já leva os instrumentos de trabalho. então eu levo tudo. Ah, E aí, tipo assim, cara, e uma coisa também, que é muito importante eu comentar com vocês, é sobre a questão do cabelo, né? Que vai ser difícil pra mim. Muito complicado, porque Deus mandou eu queimar minhas carroças, né? E tem um tempo. Então, assim, E tem quanto tempo que você trabalha com cabelo? vai fazer 16 anos. É uma carroça muito longa pra eu sou queimar, senhor. eu sou especialista em cabelo. Eu sou visagista, eu sou colometrista, eu tenho colometria, né? E olha como que a Erika veio aqui num programa passado e ela comentou sobre isso também. É que o E senhor pediu a assim que profissão ela dela. formou na faculdade de educação física, Deus pediu a profissão dela. Meu Deus. Serviço Tipo assim, dela, trabalho. Deus falou assim, você fez isso aí porque você quis. Eu não te orientei a Não. fazer, eu gosto de me O entregar. pastor Wesley pegou uma palavra num café, que a gente tem um café, todo mês a gente tem um café com, né, com o corpo de Cristo ali, tudo, comer um pouquinho, conversar. E aí ele tava falando pra mim, ele falou assim, querido, vocês têm noção que você pode ter feito muitas coisas e não ter vivido o propósito o qual Deus te chamou? Eu falei, pastor Wesley, vamos continuar isso. Você não pode falar isso de manhã, não. Né? Logo cedo eu nem acordei no meu café Não, tô direito. com bafo ainda, pelo amor de Deus, ué. Então, assim, Isso aí sabe? não é o alimento do Não, do pelo café, amor de não. Deus. Não, ué. Falei, Essas horas. esse alimento, pelo amor de Deus, não tem nenhuma Nutelinha aí? Porque não tem nada de doce nisso aí. E aí, ele falou isso, cara, e isso falou muito comigo, porque para e pensa pra você ver. Eu posso, né, olha aqui pra você ver, Deus já veio quebrando algumas coisas, né, e me mostrando que você vai viver é a plena vontade dele. Não adianta. Eu falei pra Brenda, amor, ainda bem que Deus confirmou pra você, porque ele sabia que eu não iria pro México. Entendeu? Então Deus confirmou pra ela. Falou com ela O que o primeiro. pastor Wesley falou pra você é algo que me pegou muito, que eu ouvi uma vez sobre isso num podcast do Thales Roberto. Thales Roberto. Ele falou assim que muitas pessoas vivem na Terra achando que vivem um propósito que Deus colocou no coração dela, mas um propósito que ela quer, né? Uhum. Igual, é um exemplo, cara, né, gente? Tem muita gente que às vezes quer uma formação de faculdade, de ser dentista, médica, né? Isso tudo é bênção. Uhum. Só que eu acho que tudo que não é direcionado de Deus, velho, não é bênção pra sua vida. Às vezes Deus quer que você seja um pregador da palavra dele, um missionário, você tá vivendo um propósito completamente diferente, você não tá sendo Totalmente missionário nem onde você diferente. tá. Porque você não tá vivendo o propósito nem naquilo. É isso aí. E a gente fala assim, mas Deus me chamou pra ser médico. Amém, irmão? Mas você fala com pessoas diariamente. Pra quantas dessas pessoas você apresentou Jesus? Pra quantas pessoas você falou da palavra de Deus? E ele falou algo muito forte, que é, quando chegar lá no céu, Deus falar assim, ó, o Elson da Silva, não sei se é o sobrenome, não. Tô aqui só. Médico. Aí você fala, ó, esse é meu nome, mas essa não é a profissão, não. Eu era professor. Não, mas quando eu te fiz no ventre da sua mãe, eu coloquei que o seu propósito seria você ser médico. Então você não vai entrar no reino do céu porque você não vê seu propósito na terra. Meu Deus. Pensa, você ficar Ai, Senhor, como assim? Ué. É aquele negócio, tipo... Isso aí não peguei tava no o seu script, nome, não. Senhor, mas pra mim esse era o meu propósito, mas você me perguntou qual era o seu propósito? E tem, assim, ainda tem uma possibilidade do cara, o propósito dele é ser médico, Sim. Meu Deus. o cara se tornar médico, mas era pra ele ser um médico de missões, e o cara é um Meu médico Deus. de clínica. E aí? Que
pensou no dinheiro, às vezes. É, Não, a gente escolhe profissão pelo dinheiro. Não que aí o porque cara Deus quer ficou pra por ele. dinheiro. Tipo assim, o Senhor queria aquela profissão pra ele poder acompanhar missionários, fazer isso, fazer aquilo, e o Até cara... porque precisa muito. É, O a gente... Leandro tá falando com a gente sobre isso, que precisa de enfermeira, precisa de médico, Cara, de engenheiro, de tudo. aí você vê que Só que louca. as pessoas se formam e não vivem um propósito dentro do que Deus quer que eles... Meu eu, Deus do céu. Senhor, me formei em engenharia, vou entregar essa profissão pro Senhor. Mas não, o dinheiro pra mim tá sendo mais importante. Aqui eu vou ganhar um dinheiro que eu não vou ganhar na missão. É. E tanto que é louco, né? A gente conversando com o missionário Leandro lá, o pastor Leandro, e ele falou assim, cara, o que a gente às vezes menos precisa é de pastores nesses lugares. Meu Deus. Às vezes a gente precisa de enfermeiro, de engenheiro. Aí ele contou uma história lá que tinha uma aldeia na China não, num lugar, num país lá da Ásia lá, Sei. que se não tivesse um engenheiro agrônomo, especialista em inseminação artificial de animais, aquela aldeia ia deixar de existir. Porque os animais não estavam se reproduzindo mais, naturalmente, e eles precisavam de uma pessoa que fizesse isso lá, para que aquela aldeia continuasse provendo alimento para aquele lugar ali, sabe? E aí eu falei, cara, olha, tão que é louco, velho. Meu Deus. É muito forte. Não, olha Nunca pra você vai ver. imaginar, né? Que Então, uma tipo assim, ó, profissão que faz como que você vai missão andar. imaginar? Você acha que a essência da missão é o pastor, o missionário, mas nem sempre, né? Se você não tem, tipo, toda uma estrutura que faz aquela missão rodar, ela não vai funcionar. Aí ele falou, né, que lógico que tem uma orientação, né, que todo profissional que vai, ele é orientado para que enquanto ele tá trabalhando, ele pregue o evangelho também, enfim, não é algo só do serviço dele, mas tipo assim, ele falou, cara, às vezes a gente precisa muito mais de profissionais para levar a mão de obra, pedreiro, enfermeiro, essas coisas, do que às vezes um pastor, um líder, entende? Sim. Porque, assim, às vezes o jeito que eles fazem missões, né, eles não vão só para pregar a palavra, mas também para ajudar aquele povo a sobreviver naquele lugar. Sim. Entende? Porque nesses países a perseguição é ativa, né, de cristãos. Então o governo ajuda. Você entende? O governo traz recursos. Então, cara, foi assim, uma coisa que ele falou para nós e a gente falou, cara, meu Deus, como assim, velho? Então, assim, a gente é igual aquela história do burrinho, né? Que Jesus, na hora que ele vai entrar em Jerusalém, a Uhum. última viagem dele, né, para Jerusalém, ele pede para 2 discípulos ir desamarrar um burrinho que ninguém nunca montou, e que se os donos perguntassem por que eles estão desamarrando o burrinho, ele falou, porque o Senhor precisa dele. Então, assim, essa é a resposta da nossa vida. Muita gente, agora a gente tá falando sobre a juventude de hoje, né? E muitos jovens ficam, cara, qual que é meu propósito? Quem que eu sou? Por que eu tô aqui, né, nessa vibe aí, né? E aí eu falo, cara, porque o Senhor precisa de você. Por que você trabalha onde você trabalha? Porque o Senhor precisa de você. Aí quando você for escolher uma faculdade, não é escolhendo, olhando pro dinheiro, porque senão você tá servindo ao Deus Mamon, Uhum. né? É isso aí. Então, assim, se você for escolher, e se alguém te perguntar por que você escolheu enfermagem, sendo que você podia fazer medicina, ou engenharia e tal, porque o Senhor precisa dele. É isso. Então, assim, eu acho que a resposta da nossa vida tem que ser essa, É verdade. né? Então, tudo aquilo que a gente tem, por que nós montamos esse podcast? Porque o Senhor precisa dele. É por que eu tenho o programa Jovens Douradores? Porque o Senhor precisa dele. Exatamente. E assim, vai lá no podcast, vai lá no programa, no Instagram, e vê quantas vezes eu falo o nome de Jesus. Gente, Jesus é o tempo inteiro. A gente Desde o tem que ser, começo do podcast ele, aqui, nós né? estamos O falando centro dele. tem que ser cristocêntrico. Aqui tudo tá voltado pra ele. A glória não tá voltada pra Não nós. é sobre o Edson, não é sobre a Nayara, Não, não é sobre e o olha uma Alisson. coisa forte que o Senhor falou comigo, gente, que olha pra vocês ver uma coisa que o Senhor falou comigo esses dias pra trás. Eu fui convidado pra pregar. Eu vou amanhã, não, quinta-feira. Quinta-feira eu vou pra Grupiara, pertinho daqui, né? Vou pregar lá em Grupiara e eles querem que eu conte o meu testemunho. Eles querem que eu leve meu testemunho, né? E eu não sou bobo nem nada, eu vou levar meu irmão comigo, né? Aí o que acontece? Aí o que acontece? Aí na hora lá hoje eu comecei em propósito de oração sem que eles me convidaram. Eu já estava só abrindo que eu não ministro em lugar nenhum sem me preparar espiritualmente, é uma guerra, existe muita coisa no mundo espiritual, vocês entendem disso. E quando eu comecei a orar e falar, Espírito Santo, o que eu vou falar lá? O que pode ser falado lá?
E ele falou assim, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o seu testemunho não é forte. Buguei a mente, falei assim, né? Falei assim, seu testemunho não é forte. Que beleza, hein? Então, tipo assim, não que até agora eu trouxe a glória pra mim, que eu pensei que o meu testemunho era forte. Mas eu digo o seguinte, não sei se colocou certinho junto, hein? Sincronizada, hein? Meu Deus do céu, hein? Olha aqui pra você ver. Uma coisa que eu pensei comigo foi o seguinte. Por que ele falou que o meu testemunho é forte? Ele falou assim, filho, porque você só tá de pé porque eu sustentei. Essa transformação que aconteceu na sua vida, aconteceu na sua vida porque eu fiz. Então, forte é o meu poder sobre a sua vida. Então, assim, não tem nada a ver com você. Tem a ver comigo. Então, todo tempo, não que eu tava tentando jogar a glória pra mim, que meu testemunho é forte, blá, 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 nada disso. Mas ele disse assim, só pra te lembrar, quem tá sentado no trono sou eu. Eu falei, meu Deus. Uma coisa que eu aprendi esses dias, né, a respeito disso aí. Mas, assim, as pessoas não precisam da gente. Não. As pessoas não precisam de mim, não precisam da Nayá, não precisam do Eros. As pessoas precisam de Cristo em nós. É isso. Então, assim, o que as pessoas não conseguem entender hoje, Eros, é que elas não podem ir trabalhar e deixar Jesus em casa. É isso. Sabe, as pessoas, elas hoje, assim, infelizmente, a gente vive, assim, em alguns ambientes que realmente você vai ser a minoria. Mas é para isso que Deus te plantou neste lugar. Uhum. Então, assim, as pessoas têm que entender que elas não são o que elas fazem. Nós não somos as nossas profissões. Eu não sou o rapaz do marketing, a Nay não é a menina do administrativo, você não é o cabeleireiro, barbeiro, enfim. Mas nós podemos levar quem nós somos para o que fazemos. Sim. Então, assim, somos filhos de Deus. Somos herdeiros de uma promessa. A nossa vida carrega um sangue que foi deixado na cruz. Então, essa pessoa que nós somos, nós podemos levar para o que fazemos. Sim. O ambiente muda quando nós levamos Jesus para dentro do trabalho, Jesus para dentro de uma família, Jesus para dentro de uma escola, de uma faculdade. Então, assim, eu acredito que nós precisamos cada vez mais pontuar isso. É verdade. Leva Jesus para suas redes sociais. Não só coloca lá na biografia, Jesus, I love you, igual a gente vê. Cristão. E aí você vai ver as fotos de biquíni, de cueca. Biografia cristão, mas de cristão. Aí você vai ver as fotos, os vídeos, biquíni, cueca, não sei o quê. Uma loucura danada. Loucura. Cerveja, bebendo e tal. Esse dia minha irmã mesmo chegou, irmã, você conhece esse cara aqui? Aí eu falei assim, eu conheço, é um dono de um lugar aqui em Anaguari. Aí ela falou assim, ele é cristão? Mas cuidado, viu? Não, Você eu falou falei, que é dono do lugar? Ah, dono do lugar, tem vários lugares aqui em Anaguari. Vários. Aí você carapuça serviu, é bom que ele já tomou uma lapada na cara de Jesus aqui. Aí, tipo, ela falou pra mim, eu falei, irmã, não sei, assim, eu conheço só, né, porque, De vista. mas não conheço assim. Aí ela entrou no perfil dela, tava escrito, casado, cristão, não, é porque tá enviando uns trem lá pro lugar onde eu trabalho lá, porque gostou de uma menina, eu falei, mas casado e cristão, eu falei, tá fazendo bem o papel dele como cristão, né, porque, tipo, as pessoas não entendem que, tipo, você vai colocar que você é cristão, você vive que, eu sou crente, não sei o quê, só que as pessoas, você não precisa falar que você é crente quando você é crente. Quando você é cristão de verdade. A gente já fez um podcast com o Leandro e ele falou sobre isso, que ele ligou num lugar, né, pra fazer uma reserva lá e tal. E aí, a pessoa pelo telefone falou assim, você é crente, né? Você é crente, né? Aí ele falou assim, sou. Aí você é pastor, né? Sou. Ó, pra você ver, pelo Só a forma de telefone, conversar. pela forma Que de unção, hein, que o cara conversar. carrega, hein? É sobre Nu. isso, cara. E não, e olha aqui pra Não é sobre vocês você colocar verem. no seu perfil cristão, não sei o quê. Isso. Não é sobre isso. Porque se você não demonstra que você é, se você na sua essência não é cristão, se Cristo não habita em você, irmão, você pode Aí- colocar o que você quiser no seu perfil. Aí não tem jeito. Não vai adiantar de nada. Não vai adiantar Não. de nada. E olha aqui pra você ver, o que eu sempre falo pras pessoas. Volta aquela palavra que eu disse sobre praticar a palavra. Eu ouço, eu até Exatamente. guardo, eu não ponho em prática. Exatamente. Não adianta adianta de nada. Não E adianta deixa eu de te falar nada. uma coisa. Muito conhecimento e pouca prática. Exatamente. Exatamente. Não Muito adianta, conhecimento, não pouca adianta. prática não vai adiantar nada, Axel. Não adianta. Muitas pessoas acham que ler a Bíblia, igual a gente tava conversando, né? Uhum.
saber ela de cor, de capa a Na ponta capa, da língua, vai adiantar, cara. Mas se não tiver a vivência, não adianta. não adianta. Não vai impactar ninguém. Você vai ler a palavra, vai ler, você vai saber todos os versículos onde está cada coisa, mas a pessoa não vê Cristo em você, a pessoa não vê a Bíblia em você. Você é uma Bíblia humana, mas dentro de você não habita o É, mas Espírito não tem uma Santo, cara. transformação. Não tem transformação. Não E o difícil é adianta. quando você sabe que o cara carrega a Bíblia mesmo, ele entende e sabe a Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, né? Porque saber a Bíblia até o diabo sabe, só não pratica. Exato. Mas o difícil é você ver o cara que conhece a Bíblia, mas ele não consegue trazer isso pro cotidiano dele. Sim. Viver a Bíblia. Viver isso na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí É a eu sou maior crente só dificuldade, sábado e eu acho, domingo. né, cara, de todo mundo. A gente tava falando no começo, o cristão do domingo, né? Ele vive ali, ele vive a experiência com Deus, ele fala a muito, né, cara? experiência, eu vivi a experiência, eu ouvi Deus no louvor, na palavra, Deus tirou o culto para falar com ele. É por isso que a gente falou, não é Deus que tem que derramar, é nós que temos que derramar a ele, mas Não é? Deus é tão misericordioso que ele derrama em nós. Ele derrama, ele tira o culto, que é para nós cultuarmos a ele e ele abençoa a nossa vida. E a pessoa não entende. A pessoa sai dali avivada, mas saiu dali, tirou o pé da igreja, a pessoa volta a ser quem ela era. É isso que Ela eu não não consigo foi entender. transformada, mas Não foi. porque não porque o Espírito Santo não convenceu ela, porque ela não deixou o Espírito Santo na vida dela Não verdadeiramente. deixou trabalhar, né? Não deixou. Não deu carrega, liberdade. né? Porque, Não e carrega. você vê, Dá isso, lugar, né? isso mostra o quanto o Espírito Santo ele é Gentil. né? gentil e educado. Ele não vai chegar bater igual o diabo. O diabo é assim, tem uma brecha debaixo da porta, ele escorrega e passa. O Deus não. Não. Ele Bate vai na bater. porta Se pra- você não abrir, Não, e assim, olha pra vocês ver. Você sabe o que que só pra vocês, vou contar uma coisa, só pra vocês poderem entender o tanto que é difícil. A minha esposa trabalhava em um supermercado, né? Não vou falar aqui, lógico. Trabalhava no supermercado e uma pessoa ali a gente ia casar, a gente tava na semana do casamento e a pessoa chegou nele e falou assim: "Uai, Breno, mas você vai casar com gay?" Olha pra você ver o que acontece. A Breno falou assim: "Não, eu vou casar com homem." Né? O Edson, ele é homem e ele é meu homem, sabe? E aí, tipo assim, então assim, você imagina o quanto foi mais difícil pra ela do que pra mim. Porque eu sou porreta, filho. A pessoa pode falar o que quiser pra mim que ela não vai conseguir me tirar da bênção e ela não vai conseguir me tirar do propósito. Entendeu? Porque eu tô firmado no propósito, firmado na rocha. Então, não vou abalar em relação é a a isso. parada da identidade. Né? Significa que você é Lembrando incrível. que já tem aí, né? Eu já tenho muito tempo que eu tô nessa pegada aí. Então, assim, Deus já me alicerçou. Meu casco é tartaruga. A pessoa pode cuspir na minha cara, eu vou só limpar. Gosto de cá, irmão? Quer O problema não. Pode jogar, Fica à não tem vontade aí, problema. irmão. Qual que é o problema? O problema é porque eu pensei, nossa, e agora? Quando ela me contou isso, eu falei, cara, eu falei, nossa, amor, e aí, o que você falou? Aí ela falou assim, uai. Eu falei o que veio na hora. Eu falei, o que você falou? Ela pegou e falou, não, eu falei que você era um homem e muito homem, sabe? Ela falou assim, quem conhece ele sou eu. Que top. Exatamente. E assim, Essa mulher, é, essa mulher sábia do Oh, universo. meu Deus. Ô, minha filha. Se inspire em Brenda, minha filha. Provérbios 31, vai ler. Essas mulheres hoje em dia acham que ser feminista quer ser mulher, mas Não não é? É ser mulher de Provérbios 31. Olha que é difícil, viu? Não é fácil. Oh, meu Deus. E conta, assim, como que foi, assim, para sua família primeiro, né, depois essa conversão, essa transformação? Como que foi ver o Elson Antico? Você teve esse apoio? O que aconteceu? E como que foi viver também essa parte do casamento ali? Que, assim, a gente acredita que foi desafiador também, né? Essa mudança de Sim. atitude, de ambiente, Sim. porque aí você deixa de sair de um ambiente também onde era só você, agora começa a ter mais uma pessoa com você, aí vem seus filhos. Como que foi viver isso aí? Então, foi tudo muito rápido, né? Eu e a Brenda, a gente se conheceu no mês, noivou no outro e casou no outro. Então, a nossa história se resume em 3 meses. Sim. Até Foi foi bem- igual a pastora, foi do bem rápido. Leandro, Foi bem do rápido, Leandro. sabe? Leandro também é desse jeito, missionário. Então, né? assim, foi muito rápido. Você é os melhor, né? Porque Deus tinha pressa. Hoje eu costumo dizer algo, e eu não tô dizendo isso só porque ela vai assistir, mas eu quero dizer algo pra você. Eu sou esse homem que eu sou hoje por causa dela. Por detrás de um grande homem existe uma grande mulher. Com certeza. Né? A Brenda, ela é muito mais forte do que eu. Né? Quando ela disse assim, ó, quando eu fui contar meu testemunho pra ela, pensei que ela ia ficar impactada, ela não ia querer nem estar comigo, nem tal. Ela pegou e falou assim, não, mas deixa eu te falar, o seu passado pra mim não me importa. Eu quero ver o que você tá, tipo assim, o que você tá disposto a fazer daqui pra frente. Então, quando eu já estava, né, Tinha quanto tempo você tava na igreja quando você conheceu? quando eu conheci ela, já tinha mais ou menos uns 4 anos para 5 anos, mais ou menos.
E aí, né, cara, foi tudo muito rápido. Eu não sentia nada por ela, nada. Eu via ela lá várias vezes, ela era prima de um discípulo meu, e ele falou assim, não, mas eu te apresentar minha prima. Conheci ela, mas nem tinha um... Ele falou, você tem que orar na casa dela. Eu falei, ah, beleza, vamos lá orar. Fui lá orar na casa dela e tal, tudo. Aí vi uma fotinha assim na parede, falei assim, quem é essa moça aqui? Aí ele falou assim, é minha prima, foi uma bonita ela, hein? Ele falou assim, quem sabe vocês dois não vai casar? Eu falo pro Tauan que ele é profeta e ele não acredita. Então, assim, o que acontece? E aí, cara, o Axel perguntou como que foi tudo isso. Como foi tudo muito rápido, não é que Deus me colocou água lá abaixo. Ele disse assim, filho, eu vou ter que fazer dessa forma porque é necessário. Por quê, Nara? Porque pra mim, eu olho todos os dias os meus filhos, né? Eu tava orando, eu tiro uma parte da manhã pra orar. E eu tava orando, gravando um áudio de oração. Eu tenho um trabalho que eu faço num grupo de oração, que eu gravo os áudios de oração todo dia. As pessoas já ficam esperando. Então, é um trabalho em off. Eu tô falando aqui pra vocês em primeira mão, mas eu também não falo isso, não. Nem no altar da igreja, nada, lugar nenhum. E aí eu... Tá, Uma coisa beleza. que é pra ser... Isso, mais em off. E aí, o que acontece? E aí, eu tava lá orando e o Senhor falou pra mim... Ele falou assim, sabe o que é a maior riqueza que um homem pode ter? Ele falou assim, vai lá no quarto. No quarto ele falou assim, acende a luz. Eu pensei, não, mas tá todo mundo dormindo. Ele falou, acende a luz. Quando eu acendi a luz, estava lá a Brenda, a Manuela, e o Samuel e a Brenda. E a Sara. E aí tava os 3 lá, os 4 lá, e eu olhei aquilo lá e falei assim, isso aqui é uma verdadeira riqueza que o homem tem. Não é carro, não é casa, não é nada. É a família. Porque se não fosse essa família, você não estaria onde você está. Então eu costumo dizer que eu só estou onde eu estou porque o Senhor me alicerçou em uma família. E aí, cara, foi muito difícil, né? Bom, meu casamento foi lindo, foi tudo preparado por Deus. A gente não tinha dinheiro, Deus deu todo o dinheiro, né? Tudo. Preparou minha roupa, a roupa da Brenda, tudo. E uma das coisas também que eu achei interessante, que eu acho interessante comentar, que assim, quando a gente foi viver junto, né? Foi tudo diferente pra mim. Né? Uma pessoa que se relacionava com outro tipo de pessoa, agora tá casado com uma mulher, construiu uma família, tudo diferente. Aí eu né, e teve um dia que tinha não sei o que tava acontecendo lá, o chuveiro. O chuveiro pegou fogo, estourou lá, pegou fogo. Aí eu peguei e falei assim, nossa, agora tem que ver quem que vai arrumar o chuveiro. Aí o Espírito Santo me deu um toquezinho e falou assim, filho, você agora é o homem da casa. Você que é o homem da casa? Tá? Agora eu sei que é o homem da casa. Falei, meu Deus, cara, eu tive que... Aí ela pegou, aí a Brenda, você não tem uma chave de fenda pra arrumar? Que homem é esse? Que homem é esse que não tem um alicate dentro de casa? Eu peguei... tesoura com a maquininha, como é que eu vou arrumar o... Não, isso aqui não vai dar pra cortar. Vou cortar no dente, toma choque. Aí eu peguei e falei assim, aí eu corri lá de tanta raiva, peguei uns R$50, pus no bolso, pus no bolso. Não, tava dentro da capinha do telefone. Cheguei lá e falei assim, moço, quanto que é um alicate? Aí ele falou o valor lá. Eu falei, e essa chave de fenda? Qual que você quer? A Philips? Eu falei, sei lá qual que é. Deixa eu ver como é que é esse negócio aí. Eu olhei a pontinha dela, vi que era uma estrela. Eu falei, é isso aí mesmo. Cheguei lá, não era o de rosca, era menor. Voltar lá, não tem nada, chateado. Ele falou assim, como é que você... Aí eu casei com um homem que não sabe nem arrumar. Eu falei, que isso, gente? Que ofensa é essa? Aí, eu peguei e fui lá de raiva. Aí ela falou assim, você vai cortar isso aí sem desligar o padrão. Que beleza, hein? Aí eu pensei, eu sou cabeleireiro, eu sou eletricista, sabe? Aí eu fui lá, paguei todo mundo no escuro. Ela falou que beleza. Agora nós tá tudo no escuro. Como é que você vai conseguir arrumar um trem no escuro? E nada. Ela falou assim, que beleza, hein? Fala que eu não sou. Eu peguei e falei assim, ó. Ela falou assim, que beleza. Agora você vai trocar o chuveiro no escuro. Pegou nem a lanterna. Dá uma luz, me ajuda. Aí pegou e falou assim, vou ter que pegar o telefone pra iluminar pra você, né? Porque senão... Aí foi lá e eu no medão de cortar o fio. Ela falou, corta esse trem logo. Eu falei, não é possível, gente. Não me ajuda em nada. Me critica, nossa. me julga, mas não me ajuda. Só me bate. E aí, cara... Não me bate não, carinho. Não, mãe. Aí, beleza, troquei o chuveiro. Ela pegou e falou, não, pelo amor de Deus, e que eu não preciso falar mais nada. Eu falei, não, você não vai precisar falar mais nada, não. Eu vou fazer um curso eletricista agora. Não, mãe. Aí eu fui lá, troquei e deu certo. Aí peguei e pensei comigo. Aí eu peguei...
Tem um dia que eu tava lá em casa almoçando, eu falei, viu, amor? Agora você não pode falar que eu não tenho ferramentas. Eu comprei mais uma chave, agora eu tenho 2 chaves de fenda e um alicate. Melhor que nada, né? Duas aqui, ó. Tem duas. Duas, porque não tinha nenhuma, só uma maquininha, uma esperança. Agora tem duas. Agora tem 2, aí não adiantou de nada Gosto também. baterista da igreja. Não adiantou de nada, porque Gosto profissional... baterista da igreja. Que eu, como profissional de cabelo, eu sou Top. até um cabeleireiro mais ou menos, mas eletricista, chama o eletricista, pelo amor de Deus. Porque eu não sou obrigada, não. Não, e eu não sou obrigado a saber tudo. Mas aí, cara, a adaptação foi assim. E aí veio, assim, só lembrando que quando eu conheci a Brenda, ela estava grávida, mas não sabia. E a gente só saiu pra comer depois do culto, nada a ver. De repente chegou um bêbado. Chegou um bêbado e falou assim, ó, você tá grávida? E ele, um bêbado, Deus usa quem ele quer, tá? Ele falou assim, ó, você tá grávida e ele vai cuidar da sua filha. Da Brenda, que é isso? Que é a Manuela. Essa pinga que você tomou tá forte, Falei, hein? tá bem forte. A Brenda falou assim, não, esse homem tá ficando doido. Aí ele pegou e falou assim, ó, e eu sei que você quer orar por mim, pode orar por mim. Eu orei pro rapaz e o rapaz ficou são, gente. Eu joguei um copo de água na cabeça dele assim, ele ficou são. E ele virou pro primo da Brenda e falou pro primo da Brenda, você vigia porque o diabo vai lançar um prato e você vai cair nesse prato se você não tiver cuidado. E ele caiu nesse prato. Então, assim, é umas coisas muito incríveis que aconteceu. E aí, Que loucura, hein, ela foi cara? fazer o exame de gravidez no outro dia, descobriu que tava grávida. Tô passada, Nós foi levar chocada. esse homem na casa dele, a mulher só fora com a faca. Eu falei, não, vai só trazer seu marido. Fica tranquilo. E foi profeta ali na nossa vida, nós foi Ele tão foi profeta, impactado. o mínimo que eu posso fazer é trazer na Aí ele falou casa assim, dele. cadê a faca? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Sabe? Então, assim, foi uma coisa muito doida. E aí, Eu só tenho uma chave de fenda. só tem uma chave de fenda, 2 chaves de fenda e um alicate. E as duas... Aqui, ó. Nem tinha ainda na E época. as duas é Philips da mesma numeração. Não sei o que eu comprei. Gente, a mesma numeração. Tinha que ter aquelas quadradinhas. Como é que chama aquela? A fenda é o quadradinho. A fenda. Philips, A fenda. Aí eu peguei e falei, não é possível, gente. Tinha que ter comprado a fenda, comprei 2 Philips, mas tá bom. Tá lá em casa até hoje, 2 amarelas da mesma cor. Bateu acima da mesa e o alicate também é azul com amarelo. Pronto, pra combinar. A Brenda, que dia que você vai ter uma caixa de ferramenta? Eu falei, não precisa só disso aqui. Isso aqui, Isso aqui é o suficiente. E tudo que o homem precisa tá aqui. isso aqui Três consegue... coisas. 2 chaves igual e um alicate. E a fé. Fica quieta aí. Então, assim, aí, gente, graças a Deus. Gente, que loucura. Aí, beleza. Aí, daí pra aí que foi começando. E assim, eu nem sentia nada por ela, nada. Foi bem natural mesmo. Ela não queria se relacionar com ninguém e eu também não queria. Mas aí ele falou isso, né? Vocês foram levar o Bibo lá. Cara, e aí, o que aconteceu? Daí a gente levou lá, a mulher ali queria bater na gente. Falei, não, a gente só vai entregar seu marido. Tô tranquilo. Pode ficar de boa. A gente só vai entregar seu marido aqui. E aí, a gente pegou, cara, e foi embora e ficou uma coisa assim no ar, né? Uma coisa no ar, né? Eu falei, uai, mas trem esquisito. Tipo assim, como é que uma pessoa já tá querendo casar comigo? Beleza, aí fui lá conhecer a avó dela, né? Pra orar pra avó dela gostou muito de mim. A gente foi conversar. Ela tá assim, nossa, que moreno bonito. Eu falei, obrigado. Ela falou, nossa, os dentes bonitos. Eu falei, olha, tá reparando bastante, hein? Iracema Gonçalves. Já tô olhando até meus dentes. Falei, vai, pelo amor de Deus. Moreno com dente, isso é um milagre. Não, moreno com... Aí eu peguei e falei, não tô entendendo o que tá acontecendo não, gente. Aí, beleza. Passou um tempinho, ela falou assim, nossa, a Brenda vai gostar de te conhecer. Mas eu não peguei a dela, não. Ela tava empurrando a Brenda pra mim e eu pra ela. Falei, que isso, senhora? A senhora já tá de idade. Aí... Não, aí deixa eu contar pra vocês uma coisa que é engraçado. Passou um tempinho, aí a gente começou a conversar e tal, a Brenda começou na igreja, que negócio, tal. Beleza. Aí passou um tempo, aí a Brenda falou que sonhou comigo. Falei, sonhou o quê, Ei, moço? A Nayara também jogou uma dessa em mim. O que tá acontecendo? Mas Tá também sonhando comigo demais? Tá conhecendo o cara há um mês, não dá uma bitoca. Uai, pelo amor de Deus, aí. Eu peguei e falei, não é possível, aí. Aí eu peguei e falei pra ela assim, o que você sonhou comigo? Ela falou, eu sonhei que nós tava casando. Eu falei, o que tá acontecendo? É o quê? A velha É o que que empurrando, é? chama sonhando. Não, uai. Bebo na rua. E ó, Bebo. e a velha tá empurrando. Empurra pra esse negão aí. Aí eu peguei, pega o dinheiro dele. Aí, pegou... Mal sabia ela. Mal sabia ela que ela. o golpe golpe tava o golpe tava aqui. Aí, beleza, né?
Depois, passou um tempinho, aí tá, eu olhei pra ela, olhou pra mim, rolou um clima, beleza e tal. Começou a pintar um crime. Não, e aí ela tava dando um de difícil. Tá na ó. Desculpa. Dando um de difícil. Aí sabe o que aconteceu? Tem uma hora lá que ela pegou, aí nós pegou, foi comer um sanduíche só nós dois, gente, foi conversar, já não tinha dado nenhum beijo na boca não, gente. Virgem de boca. Aí, tá, não tinha dado nenhum beijo na boca não. Aí, nós pegou, montou na moto, a irmã foi, pôs a mão que ele me sentou. Aí eu peguei e falei... Eu peguei, olhei pra trás e falei assim... What? Abuso sexual. Falei, que isso, irmã? Falei, você tá muito... Falei assim, você tá muito acelerada. Aí nós chegou na casa da avó dela. Aí esse dia foi o nosso primeiro beijo na boca. Foi massa. Assim, não sei, né? Eu acho. Não sei se foi bom ou não. Aí... Pra mim foi bom. Foi massa. A história foi massa. Aí nós chegou lá, eu peguei, fui despedir dela, fui deixar ela lá, fui despedir dela, aí eu peguei, dei um beijo no rosto dela, falei tchau. Aí eu montei na moto, acho que foi o Espírito Santo, falou assim, rapaz, toma jeito de homem, moço. Tá mais juízo. Pelo amor de Deus, velho. Escapatória da senhora empurrando, depois veio a Brenda com a mãozinha e veio o Espírito Santo, meu filho. Vou precisar mais o quê? Que sinal? O Axel? Pelo amor Eu de tava batendo na cara dele, meu filho, vamos dar um jeito aqui, dá uma bitoca aqui, que eu não sou obrigada. Deixa eu sentir. Vem Deixa cá. eu sentir se vale a pena. Deixa eu ver se... Eu largar meu mundão aqui por ti, porque eu larguei o mundão primeiro foi por causa de Jesus, por causa do Axel primeiro, depois que Depois foi que Deus... Depois que ela entendeu. Pegou Não, de chicote, aí olha aqui pra você bateu ver. na minha cara. Aí, beleza. Alguma coisa, eu creio que foi o Espírito Santo. Falou assim, toma, cria, jeito de homem, rapaz. Firma o bet, volta lá e dá um beijão nela. Peguei e falei, só eu queria te falar uma coisa. Aí ela falou assim, o que foi? Ela foi chegar perto, eu puxei a irmã. Bom que esse filme, ó. Desentupidor de pia, parte 3. Foi esse. E foi muito bom. Gente, e aí, foi isso, cara. E aí, assim, a gente fala brincando, mas aí eu já fiquei com a mente preocupado e tal. Aí eu peguei e falei, não, nós tá muito acelerado, vamos com calma. Eu acho que não é esquina de Deus, não. Porque eu tava mais de 3 anos sem ficar com ninguém, sem beijar ninguém, me consagrando, só em oração. Então, assim, já chegou qualquer um assim que chega e me beija assim, não, mãe. Então, Não é cinturinha, não. ah, põe a mão na cinturinha. E aí, cara, eu tava mais barbudo que isso aqui, eu tava parecendo o Wilson, sabe? Não. Cara, tá igual o Moisés lá, velho, já. Depois E agora Moisés perdeu pro Edson nesse momento. Gente, só um comentário. Meu Deus, que bolinho é esse, cara? Bom, né? Não, dá para de comer mesmo, O não. sangue de Jesus tem poder nele. Menino do céu. Muito bom. Eita, Top. glória. Muito bom mesmo, gente. Delícia, né? Vocês podem ter certeza que amanhã eu quero um desse. Vai ter que ir lá fazer um... É mesmo, amanhã tem... Quando na hamburgueria, hein? Amanhã é dia de tirar o pedaço da jaca. Vou pedir de entrada, amor. De entrar, a entrada que Cara. ela tem é a que não vai dar na hamburgueria. Não, é que a entradinha tem que enrolar um bolinho de mandioca. Ai, mas isso aqui é bom demais. Gente do céu. Aí, depois disso, e aí? Como é que foi? Cara, e depois disso aí, eu não queria e tal, não sei mais o quê, e tudo. Aí teve um dia que, assim, eu achei que a gente tava acelerando muito o processo. Mas já era Deus me colocando mesmo. Falando, filho, é isso. Né? E aí demorou demais pra minha ficha cair, porque eu tava com medo de estar pecando. Eu cheguei no pastor Esco e falei assim, ó, pastor, eu pequei e tal. Deu um beijo Aí na foi- morena aí. Pequei, aí ele pegou e falou assim, o que você fez? Eu falei, dei um beijo nela. Eu falei, ah, não, mas que coisa boa, bom demais, velho. Glória a Deus. Por quê, gente? Uai, a pessoa largou uma vida, né? E agora tá ficando com a mulher, uai. E o pastor falou, glória a Deus que você beijou, né? Então foi muito bom. E aí, cara, eu costumo dizer que ela apaixonou, né? Apaixonou em mim, ela olhou e falou, não, isso aqui ele beija bem mesmo, não tem jeito não, é meu. Esse carinha que canta no louvor aí, desde que ela me viu cantando uma música lá, e ela falou, não tem jeito, ele é meu. Tocou a flecha. Cara, e aí foi acontecendo naturalmente, não foi nada forçado. Eu pedi pra ela um tempo, ela falou, eu não sou mulher de tempo. Esse negócio de tempo comigo não rola, não. E uma coisa que ela falou pra mim, ela falou assim, ó, uma coisa que eu queria ver com você é o seguinte, eu não tô aqui pra forçar nada e tal, mas
o Espírito Santo falou algo comigo. Isso aqui que ele falou com você. Ele falou assim que... por que a gente tá demorando tanto pra tomar uma atitude? E pra você ver, era o Espírito Santo falando com ela. Porque a gente tá casado até hoje. Inclusive, ontem nós fizemos 8 anos de casado. Aê! Não são 8 dias, hein? 8 anos. 2 ou 1, pra quem vai comer o último. Né, seu? É meu É, o mesmo? convidado que pagava, né? Meu Deus do céu, gente. Respeita o nosso podcast. Respeita. Gente, não é todo... Deixa eu te falar. Não é todo mundo que tem um bolinho assim de mandioca, sabe? Esse aqui não. Aí, Gente, nem saiu tanta dieta, não. É bolinho de não, mandioca. bolinho de mandioca, tudo tranquilo. Ó, o negócio tá até dentro do negócio, né? O molinho de boa e tal. É isso aí. Não. Gente, eu acho que Não, se a gente continuar aqui, a gente não vai ter parte 2. Não vai ter parte 2, né? Tem que deixar um pouco Os pra nossos parte dois. convidados aqui, nós já Todos já faz tão- com parte 2. Já estão sabendo que tem parte 2. Então todo mundo que sentou na Antes de mesinha... você ir pro México, ou depois que você voltar do México, No México... mas tu não sabe se volta, irmão, então não tem que fazer onde ir. Aí ele vai Meu Deus do voltar. céu. Ele tem que voltar, contar pra nós mesmo que foi. Mas então vai ser parte 3. Angi faz parte 2, depois que voltar, parte 3. Meu Deus do céu. Wes, mas é isso, nós quero te agradecer por Que você isso, ter cara. dado tirado esse tempo, né? A sua família lá tirou esse tempo pra estar aqui com a gente. Já era dia de oração na igreja dele, o irmão deixou de orar, mas ele, igual ele falou, ele tá Tem dia. em dia. Foi um dia porque eu não falto da oração. Graças a Deus. O pastor vai colocar ele no banquinho, Não, vai não. Nós queremos te agradecer de coração mesmo. E desejar todas as bênçãos que Deus possa te dar e te proporcionar. Amém. Tudo de melhor nesse mundo, né? Cheio de bom, E né? que ele possa continuar te honrando sempre. Que você possa Amém. continuar sendo essa pessoa, levando a palavra dele. Que você possa continuar sendo muito usado por Amém. ele, em nome de Jesus. Nós queremos te Amém. agradecer muito pela tua presença. E que Deus possa te proporcionar caminhos incríveis e muito burrito lá no México. Meu Deus do céu. Vamos pro México. E assim, isso aqui vai ficar gravado pra sempre, né, cara? É verdade. Então deixa uma mensagem aí que você quer eternizar ela, para que as pessoas possam sempre te ver, sempre te assistir e falar, cara, realmente, é isso aí. Então, eu quero, antes de falar deixar essa mensagem, eu que queria agradecer vocês, né? Vocês fazem parte da minha vida, né? Eu disse isso lá pro Axel, mas agora eu tô diante de vocês dois, graças a Deus. Tá vendo? Deu certo lá, vai dar certo. Mas vocês vão voltar lá, não quero nem saber, não. Lá, né? Tem que voltar. Mas assim, ó, eu quero agradecer vocês pelo carinho. Gente, esses caras aqui, essas pessoas aqui, são pessoas especiais pra minha vida. Vocês fazem parte da minha história, né? Vocês acompanharam a minha história. Isso. E pro resto da vida. Primeiro que eu quero dizer pra vocês que a nossa amizade é uma amizade que o Senhor preparou. Então, assim, eu olho pra vocês e eu pego força em vocês. Na garra de vocês. Entendeu? Eu não sei quem começou primeiro a gravar, mas eu acredito que foi vocês. E eu pego força em vocês. Eu vejo os conteúdos de vocês com excelência. Vi um vídeo da Nai. Meu Deus do céu, que palavra que ela ministrou, sabe? Eu me senti muito impactado. Mandei pra minha esposa, mandei pra todo mundo, espalhei pra geral. O Axel também postou uma palavra agora. Terminei de ver, eu vi ela 2 vezes, né? E terminei de ver um pedacinho que faltava, que toda hora que eu tava terminando de ver, chegava um cliente, mas glória a Deus, né? Eu tava vendo lá concentrando, aí eu voltava, peraí. Voltava mais um pouquinho, tava tão interessante, deixava ver de novo, vi umas 3 vezes. Então, assim, o que acontece? Eu quero dizer pra vocês que vocês estão no caminho certo. Quem preparou tudo isso que vocês têm hoje, e estão vivendo hoje, foi o Senhor, né? E eu, de verdade, não tô falando isso aqui porque a gente tá gravando, nada, mas quero dizer pra vocês que eu vejo Cristo na vida de vocês todos os dias. Né? Desde o bom dia do meu Brasil brasileiro, todo dia, da Nai, né? E o bom dia do Axel também, que ele dá ali no Instagram. Eu recebo esse bom dia. Né? E quando vocês gravam, às vezes tá falando de coisas aleatórias, mas vocês não sabem a influência que vocês têm, que vocês carregam. E o que eu quero deixar uma mensagem aqui. Não tenha medo de sonhar, né? Viva a vida como se não houvesse amanhã, porque nós sabemos que a vida ela é um sopro. Hoje eu tô aqui, pode ser que amanhã não esteja.
ame sua família, ame seus pais, passe tempo com a sua esposa, passe tempo com seus filhos, né? Tire tempo, gaste tempo com a sua família. Porque as pessoas não são para a vida toda, as pessoas não são para sempre, né? Todo mundo tem um tempo aqui de validade. E quando chegar a hora da sua senha, então aproveite o tempo que você tem com a sua família. Gaste tempo com a sua família, passe tempo em oração com a sua família, passe tempo com a sua esposa, com seus avós, curta a sua família, né? E, para encerrar, perdoe. Perdoe todos os dias. Ah, Wesley, mas a pessoa me feriu. Aprenda a perdoar. Isso é necessário. Amém. Amém. Eu acho que esse negócio do perdão é o top, né, É. velho? Você falou tudo, É o cara. mais difícil. Você vai eternizar o que realmente precisa ser eternizado. E eu, assim, Necessário. e isso é o que eu faltava uma pessoa, né, para eu liberar perdão. Eu não tinha que pedir perdão para essa pessoa, eu tinha que liberar perdão sobre a vida dele. E não tem problema de eu falar isso aqui. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu sofri um abuso. E eu não conseguia liberar perdão sobre a vida dessa pessoa que abusou de mim quando eu tinha 6 anos de idade. Não tô querendo pagar de vítima aqui. Se eu já fui curado, liberto disso. Mas o problema era comigo, eu não conseguia liberar perdão. E meu pastor Wesley conversou comigo, e a gente orou, a gente fez uma reunião, e naquele dia eu consegui liberar perdão sobre a vida dele. E o Espírito Santo tomou, meu pastor orou por mim, e quando eu vi, eu tava no chão já. O Senhor me quebrantou, e toda vez que você pode ter certeza de uma coisa, todas as vezes que Deus te joga no chão, quando às vezes a pessoa vai orar por você, você vai lá, puf, cai no chão. Deus tá querendo tirar algo que não é seu e te entregar algo que é dele. Amém? Então isso aí é o que eu tenho vivido todos os dias. E eu queria agradecer demais vocês. Nossa, Que que isso. agradecer. Nossa, a honra é Gente, nossa. é tão bom, né? Quando a gente... Nossa, é demais. É muito bom, o podcast é muito bom, mas quando a gente tem uma intimidade com a pessoa que vem, cara, o negócio é Flui, diferente. É diferente. Tipo, a gente tem uma liberdade, uma intimidade, o negócio é muito Flui, gostoso, né? é muito gostoso. É isso aí. Gente, é muito isso. bom. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do nosso Plenitude Cast. E é o seguinte, aqui embaixo vai ter todas as informações do Ellison, tá? Instagram, o programa Jovens Adoradores, tá? Ele tá partindo para uma nova jornada agora, então já vai estar aqui embaixo para vocês. E o seguinte, Garagem Beer, top também, vai estar tudo aqui na descrição, né, para vocês pedirem lá. E, gente, foi um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Deixa aí seu comentário, o que você achou desse episódio. E assim, aqui no canal tem muito conteúdo para vocês consumirem, compartilharem, aprenderem, principalmente que tudo aquilo que a gente tem feito é de fato para espalhar o reino de Deus da melhor forma possível. Nós não estamos aqui, igual o Ellison falou, para ficar famoso, enfim. Nós temos um propósito e assumimos esse propósito. Apresentar o Espírito Santo de Deus para todas as pessoas que a gente conhece. Então, é para isso que o Plenitude nasceu e é para isso que nós estamos aqui. Fechou? Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.